Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 21. No dia seguinte, Idris Puk não quis partir antes de haver luz bastante para enxergarem com clareza. Kali argumentou que era preciso correr aquele risco, porém, Idris Puk não arredou o pé. Se um desses cavalos se machucar pisando em falso no escuro, estamos ferrados. Kali sabia que ele tinha razão, mas estava desesperado para partir logo, de modo que resmungou com uma irritação desdenhosa. Idris Puk o ignorou por mais 20 minutos, então se puseram a caminho. Durante os 2 dias que se seguiram, eles pararam apenas para descansar os cavalos e comer. Kali o instigava o tempo todo a ir mais rápido. Idris Puk, por sua vez, insistia calmamente que os cavalos, e ele mesmo, não aguentariam, mesmo que Kali aguentasse. Iriam precisar dos 4 para alcançar os Redentores, se é que conseguiriam alcançá-los. E também precisavam ter pelo menos um cavalo em condições de voltar rapidamente para os Materazzi para lhes transmitir as coordenadas. Você não parece preocupado com a garota, disse Kali. É exatamente por estar preocupado com ela que estamos fazendo isso do meu jeito, porque eu estou certo. Além do mais, o que a Arbel Pescoço de Cisne significa para você? Absolutamente nada. Mas, se eu puder ajudar a deter os Redentores, então o Marechal terá um bom motivo para ser mais generoso comigo. Tenho amigos em Mênfis que também são reféns. Para mim, você não tinha amigos. Achava que vocês tinham sido unidos apenas pelas circunstâncias. Eu salvei a vida deles. Isso já me parece bastante amigável. Ah, disse Idris Puk. Pensei que você tivesse sido um herói relutante nessa história toda. E tinha mesmo. Então o que você é, Mestre Kali? Nobre por natureza ou somente por acaso? Não sou nem um pouco nobre. Isso é o que você diz. Mas eu me pergunto se não existe um herói incipiente crescendo em algum lugar aí dentro. O que significa incipiente? Algo que está começando a vir à tona, começando a surgir. Kali riu, mas não de forma agradável. Se é isso que você pensa, vamos torcer que não esteja em posição de descobrir. E, ao ouvir essas palavras, Idris Puk decidiu se calar. No segundo dia, eles desceram até a estrada principal, que levava ao desfiladeiro de Cortina. Se é que se podia chamar aquilo de estrada. Já faz 60 anos que ninguém mais usa essa estrada, desde que os Redentores fecharam a fronteira. A que distância o santuário fica do desfiladeiro? Perguntou Kali. Você não sabe? Os Redentores não deixavam mapas espalhados pelo santuário, ou qualquer coisa que pudesse facilitar nossa fuga. Até alguns meses atrás, eu achava que Mênfis ficava milhares de quilômetros de distância. Se Idris Puk não tivesse sido distraído por uma graciosa libélula escarlate e dourado, ele teria visto mentira no rosto de Kali à medida que ele achava que tinha se entregado. Quero dizer, acrescentou Kali, antes de vir para cá e perceber que não. Foi então que Idris Puk percebeu o nervosismo na sua voz. Qual o problema? Nada, se você diz. Morrendo de medo de ter revelado algo que estava preocupadíssimo em não revelar, Kali passou os 10 minutos seguintes envolvido em um silêncio apreensivo. Quando Idris Puk voltou a falar, era como se tivesse esquecido o assunto, o que de fato tinha acontecido. O santuário está a uns bons 300 e poucos quilômetros do desfiladeiro, mas eles não precisam ir tão longe. Existe uma fortaleza a 30 quilômetros da fronteira. Eles a chamam de Cidade do Mártir. Nunca ouvi falar. Bem, não é tão grande, mas as muralhas são grossas. Seria preciso um exército para tomá-la. E daí? Daí? Nada. Materazzi adora garota. Vai dar qualquer coisa que eles quiserem. Como você sabe que eles querem alguma coisa? Não faz sentido se não quiserem. O que faz sentido para você e o que faz sentido para os Redentores está longe de ser a mesma coisa. Então você chegou a alguma conclusão sobre o que eles estão fazendo? Não. Não tem nada a ver com você? Kali riu.
Os Redentores são um bando de desgraçados. Mas você acha mesmo que eles começariam uma guerra com Mênfis por causa de 3 garotos e uma menina gorda? Idris Puk resmungou. Não se você colocar dessa maneira. Por outro lado, você vem mentindo para mim há 2 meses. E quem é você para exigir a verdade? O melhor amigo que você tem. É mesmo? Sim, por capricho do destino. Então, não há nada que você queira me contar. Não. E ficou por isso mesmo. 20 minutos depois, eles toparam com os resquícios de uma fogueira. O que você acha? Perguntou Kali, à medida que Idris Puk peneirava os restos de cinza entre os dedos. Ainda está quente. Estiveram aqui há poucas horas. Ele indicou com a cabeça a grama achatada e a terra ligeiramente revolvida. Quantos? Kali suspirou. Provavelmente não menos que 10, mas não mais que 20. Desculpe, não sou muito bom nesse tipo de coisa. Nem eu. Ele olhou em volta, pensativo e indeciso. Acho que um de nós deveria voltar e dizer aos Materazzi em que pé estamos. Por quê? Isso vai fazer com que eles venham mais rápido. E mesmo se for o caso, o que vão fazer quando chegarem aqui? Se houve qualquer tipo de batalha, os Redentores irão matá-la. Eles não se rendem, isso o garanto. Desta vez, foi Idris Puk que suspirou. Então o que você sugere? Alcançá-los e nos mantermos longe de vista. Assim que a gente souber qual é a situação, podemos calcular o que fazer. Trazer um pequeno número de Materazzi e dar cabo disso rápido. Essa é a minha ideia enquanto não os alcançamos. As coisas podem mudar quando isso acontecer. Idris Puk fungou e cuspiu no chão. Está certo. Você os conhece melhor. 5 horas depois, enquanto a noite caia, Kali e Idris Puk rastejaram em direção ao topo de uma pequena colina logo antes da entrada do desfiladeiro de Cortina, uma fissura imensa na montanha de granito que demarcava a fronteira norte entre os Redentores e os Materazzi. A colina dava vista para uma depressão de cerca de 6 metros de profundidade e 80 metros de largura, na qual eles conseguiam ver 6 Redentores montando um acampamento. Arbel Materazzi estava sentada no meio do grupo aparentemente amarrada, pois não se moveu uma só vez enquanto eles ficaram observando. 5 minutos depois, os dois recuaram até um grupo de arbustos a uns 200 metros de distância dali. Caso você esteja se perguntando por que só vimos 6 deles ali, tem outros 4, no mínimo, vigiando as cercanias, disse Kali. Eles provavelmente enviaram um cavaleiro na frente até a fortaleza para esperá-los do outro lado. Vou voltar e tentar trazer os Materazzi, disse Idris Puk. Para quê? Se eles estiverem perto, vão se arriscar a cavalgar no escuro. Mesmo se os Materazzi perderem metade dos seus cavalos no caminho, são apenas uma dúzia de Redentores, no máximo. E se vocês não estiverem aqui prontos para atacar antes do amanhecer, eles já estarão no desfiladeiro e fora do alcance. E mesmo que não, um ataque à luz do dia é morte certa para a garota. Precisamos detê-los antes de eles partirem ou então desistir. Nós somos apenas 2, observou Idris Puk. Sim, respondeu Kali. Mas um de nós 2 sou eu. É suicídio. Se fosse, eu não faria. Por quê, então? Kali deu de ombros. Se eu salvar a garota, Sua Excelência, o Marechal, ficará eternamente grato. Grato o suficiente para me dar dinheiro, muito dinheiro, e salvo-conduto. E para onde você iria? Para algum lugar quente, onde a comida seja gostosa e o mais longe que você possa chegar dos Redentores sem cair da beirada do mundo. E seus amigos? Meus amigos? Ora, eles podem vir também. Por que não? É arriscado demais. Melhor deixá-la continuar como refém e os Materazzi que a comprem de volta com o que quer que os Redentores queiram. O que faz você ter tanta certeza de que ela é uma refém? Disse Kali, sua voz fria e irritada. Idris Puk o encarou. Pois bem, talvez agora a gente ouça a verdade. A verdade é que você acha que os Redentores são como você, só que mais cruéis, mais loucos. E que, no fundo, o que você quer e o que eles querem é a mesma coisa. Só que não é, ele suspirou. Não que eu os entenda, porque não é isso. Eu achava que entendia, até o que aconteceu antes de eu matar aquele bosta do Picarbo, o Redentor. Eu disse que fiz aquilo para evitar que ele, bem, a estrupasse. Estuprasse. Kali, que odiava ser corrigido, ruborizou. Não importa como se diz, não era isso que ele estava fazendo. Ele estava retalhando a menina. Então ele contou a Idris Puk o que exatamente aconteceu naquela noite. Meu Deus! Disse um Idris Puk horrorizado quando ele terminou. Por quê? Não faço ideia. Era isso que eu queria dizer quando falei que parei de achar que sabia o que se passava nas cabeças pervertidas deles. Por que fariam isso com Arbel Materazzi? Já disse que não sei. Talvez queiram saber. Como uma Materazzi é? Bem, ele fez uma pausa, constrangido para variar. Por dentro. Sei lá. Mas não faz sentido que eles a queiram por dinheiro. E isso não é do feitio deles. Faz mais sentido se eles quiserem você de volta. Kali engasgou, quase rindo. Eles gostariam de fazer de mim um exemplo, um espetáculo para ninguém botar defeito. E não nego que chegariam a extremos para tanto. Mas começar uma guerra com os Materazzi por um acólito? Nem em 1 milhão de anos. Ele sorriu, taciturno. Imagino que a mesma ideia tenha passado pela cabeça do Marechal. Estou disposto a apostar que nós 4 poderíamos ser mandados de volta ao santuário, num piscar de olhos apenas como um gesto da sua boa vontade. Você não acha? Idris Puk não respondeu, pois era exatamente nisso que estava pensando. Os dois ficaram calados por alguns minutos. É arriscado, mas pode ser feito, falou Kali. Ela não significa nada para mim, mentiu ele.
Não jogaria minha vida no lixo por uma pirralha mimada dos Materazzi. Mas, se os Redentores a levarem embora, tenho tudo a perder. Se conseguirmos resgatá-la, tenho tudo a ganhar. Tudo o que você precisa fazer é me dar cobertura. Mesmo que eu fracasse, você tem uma chance mais do que razoável de fugir. E, convenhamos, ninguém vai lhe agradecer se descobrir que você conseguiu alcançá-la e os deixou ir embora sem fazer nada. Idris Puk sorriu. A injustiça da vida. Sempre o melhor argumento. Muito bem. Conte-me seu plano. Bosco martelou 3 palavras na minha cabeça quase todos os dias da minha vida. Surpresa, violência e momentum. Agora, ele vai desejar nunca ter feito isso. Kali desenhou um círculo nas agulhas de pinheiro que cobriam o chão da floresta. Vão ter 4 guardas nas redondezas, leste, oeste, sul e norte. A noite está sem luar, então não podemos agir antes do raiar do dia. É nessa hora que você vai ter que matar o guarda do oeste, assim que conseguir vê-lo. Então, eu vou dar cabo do guarda ao sul. Você vai precisar manter a posição oeste, porque é o único lugar de onde dá para acertar um tiro atrás da rocha próxima à garota. É para lá que eu vou levá-la assim que a libertar. Você sabe imitar algum pássaro? Sei fazer uma coruja, falou Idris Puk, sem muita confiança. Mas não tem corujas nesta parte do mundo. Os Redentores provavelmente não sabem disso. Kali fez uma pausa. Como é o som de uma coruja? Idris Puk fez uma demonstração para ele. E se o guarda fizer um barulho enquanto eu estiver tentando matá-lo? Tentando? Disse Kali, horrorizado. Não tem essa de tentar. Não quero nem ouvir você falando que vai fazer o seu melhor. Pise na bola e eu estou morto. Entendido? Idris Puk encarou Kali com ressentimento. Não se preocupe comigo, garoto. Bem, eu me preocupo sim. Então, assim que ouvir o seu sinal, eu mato o guarda do sul. Vou precisar de 1 minuto para vestir a batina dele. Daí, vou simplesmente entrar no acampamento o mais discretamente que conseguir. Quando os guardas restantes descobrirem o que está acontecendo, porque nós não matamos todos os vigias antes, você jamais conseguiria zanzar por ali por muito tempo sem se entregar. Essa é a maneira mais segura possível. Eles ficarão confusos e eu estarei parecido com os outros Redentores no acampamento. O dia ainda estará quase escuro. Seja como for, se você fizer sua parte direito, não vai demorar muito. O que eu faço depois? Você não vai enxergar onde vigias estarão no norte e no leste a não ser que comecem a atirar. Se isso acontecer, atire de volta. Mantenha a cabeça deles abaixada. Eu levarei a garota para trás da rocha. Assim, eles só conseguirão nos acertar diretamente de cima. Kali sorriu. É aí que a coisa complica. Você precisa impedi-los de ir para cima e para trás de nós até eu poder fugir. Enquanto você conseguir evitar que eles tomem sua posição, ela estará segura. Depois, se eu atravessar a beira da encosta, vai ser 2 contra 2. Isso são 40 metros a céu aberto, sendo que os últimos 15 são uma subida íngreme. Se eles forem minimamente bons, você não me parece ter grandes chances. Eles vão ser bons. Enfim, não sei porque estou me preocupando com uma fuga suicida. Afinal, antes de qualquer coisa você tem que matar 6 homens armados sozinho. Essa ideia toda é ridícula. Devemos esperar pelos Materazzi. Eles irão matá-la antes de os Materazzi chegaram. Essa é a única chance que ela tem. Confie em mim. Estou gastando mais tempo para explicar o que vou fazer do que vou gastar fazendo. Vai ser uma surpresa para eles serem atacados tão perto do amanhecer, e não vão conseguir me diferenciar dos outros Redentores no escuro. Quando perceberem que é um ataque, vão esperar soldados Materazzi por todo canto, e não uma coisa como essa. Porque é idiota demais para acreditar. É a minha vida que está em jogo, não a sua. E a da garota. A garota só vale alguma coisa se formos nós a salvá-la. Sem isso, você vira uma espécie de nada, ou pior. A escolha é bem simples, eu diria. 6 horas depois, Idris Puk estava parado sob o cadáver do guarda oeste. No passado, Idris Puk havia comandado diversas batalhas que resultaram na morte de milhares de homens. No entanto, fazia tempo que não matava um homem cara a cara. Ele fitou por um instante os olhos vidrados e a boca aberta do vigia, com os lábios retraídos sobre os dentes, enquanto sentia seu corpo inteiro começar a tremer. Consequentemente, sua tentativa de imitar uma coruja ficou presa na garganta e teria assustado qualquer um que já tivesse ouvido o pio daquele pássaro antes. No entanto, menos de 1 minuto depois ele pôde ver a silhueta indistinta de Kali movendo-se lentamente pela encosta abaixo, tomando cuidado para não fazer barulho ou, se fosse visto pelos 2 vigias restantes, aparentar qualquer tipo de pressa. Um medo profundo começou a invadir Idris Puk enquanto ele observava o que, no fim das contas, não passava de um menino se encaminhar com tranquilidade até os 6 homens adormecidos começar a agir. Ele não sabia bem o que esperar, mas não havia imaginado nada parecido com aquilo. Kali sacou sua espada curta e, com um único movimento para baixo, apunhalou o primeiro vulto adormecido, que não se moveu ou gritou. Ainda sem pressa, foi em direção ao segundo homem. Novamente, o mesmo golpe descendente vigoroso e a ausência de um grito. Enquanto ele se movia, o terceiro Redentor começou a se mover, chegando a levantar a cabeça. Outro golpe. Se o homem gritou, Idris Puk não conseguiu ouvir. Kali foi até o 4º homem, que havia se sentado e olhava sonolento para o menino, intrigado, mas sem medo. Uma estocada de cima para baixo contra sua garganta e ele caiu para trás com um grito estrangulado, porém alto. O 5º e o 6º homem acordaram, homens experientes, endurecidos pela guerra e por muitas surpresas.
O primeiro gritou para Kali e veio direto para cima dele, tentando atingir seu rosto com uma lança curta. Kali mirou um golpe no pescoço, mas errou, perfurando em vez disso o ouvido do Redentor. O homem soltou um berro e caiu no chão gritando de dor. O último dos dorminhocos perdeu sua habitual presença de espírito, seus anos de luta subitamente inúteis, e ficou olhando horrorizado para o amigo, que agarrava, coberto de sangue, as folhas mortas da floresta. Ele observou em silêncio, tão imóvel quanto um tronco de árvore, um Kali em transe varar seu externo com a espada. Uma simples arfada e ele caiu, o homem no chão ainda aos urros. Pela primeira vez, Kali começou a correr, seguindo em direção à garota, que havia acordado a tempo de ver as 3 últimas mortes. Ela estava amarrada pelas mãos e pelos pés, e Kali a ergueu com um só movimento por sobre o ombro, correndo para se proteger atrás do pedregulho contra o qual ela estava dormindo. Uma flecha passou zunindo pelo seu ouvido esquerdo e ricocheteou nas rochas. Diretamente acima das suas cabeças, Idris Puk reagiu com uma flecha sua. A resposta do segundo vigia foi imediata e veio zunindo para dentro da árvore que escondia Idris Puk. Durante os minutos seguintes, flechas foram atiradas para lá e para cá, porém Idris Puk conseguiu reconhecer um padrão. Um dos guardas caçava enquanto outro providenciava o fogo de cobertura. O dia ficava mais claro a cada segundo, e, com a avançada aurora, qualquer chance de Kali conseguir fugir desaparecia. Idris Puk teria que sair dali logo, ou seria encurralado. Kali gesticulou para Arbel ficar parada e quieta, então começou a se mexer, correndo de trás da rocha em direção à subida para sair da depressão. Idris Puk, com o arco a postos, torceu por um tiro precipitado que entregasse a posição do arqueiro assim que ele visse Kali em movimento. Porém, o arqueiro foi frio. Ele esperaria Kali alcançar a subida que o desaceleraria para só então pegá-lo. O menino levou apenas cerca de 4 segundos. Para tanto e começou a subir, seus pés e suas mãos se afundando na camada superficial de agulhas de pinheiros soltas e secas, ficando cada vez mais lento. Então, depois de vencer 3/4 da subida, ele escorregou em uma raiz de árvore coberta de barro e deslizou até parar, agitando os pés em busca de apoio. Foi apenas um segundo, porém, interrompeu seu impulso e deu ao arqueiro o tempo de que ele precisava. O tiro veio, zunindo como uma vespa através da depressão, atingindo Kali no instante em que ele atravessou a borda. O coração de Idris Puk saltou no peito. Na penumbra, era difícil ver onde ele havia sido atingindo. O som, no entanto, era inconfundível, um barulho ao mesmo tempo suave e duro. Agora, ele próprio estava encrencado. Os 2 vigias só precisavam se preocupar com ele. Se continuasse ali, suas chances seriam poucas. Porém, se saísse, eles poderiam assumir sua posição atual e simplesmente se debruçar sobre a beira da depressão e dar cabo da garota, algo que, agora que só estavam 2 deles, certamente fariam. Os arbustos ao seu redor eram cerrados. Embora isso protegesse, fariam o mesmo para os guardas. Tudo estava a favor deles, enquanto não havia nada a seu favor. Durante os 5 minutos seguintes, vários pensamentos desagradáveis atravessaram sua cabeça. O fato terrível da morte próxima e a tentação de dar no pé. Se ele morresse ali, e com certeza morreria, o diabinho da sua consciência ressaltou. Isso não adiantaria nada para a garota. No entanto, obviamente, ele teria que viver consigo mesmo depois. Mas você consegue, disse sua consciência diabólica. Melhor um vira-lata vivo do que um leão morto, e assim Idris Puk, com a espada enfiada no chão à sua frente e um arco preparado para atirar, aguardou, suportando os pensamentos que martelavam o seu cérebro. E esperou. E esperou. A dor não era novidade para Kali. Porém, a flecha que o atingira logo acima da omoplata era uma agonia que ia muito além de qualquer coisa que tivesse sentido antes. O som que soltou através dos dentes cerrados foi de choro, tão impossível de ser detido pela coragem ou pela força de vontade quanto o sangue quente que ele sentia escorrer pelas suas costas. Seu corpo começou a tremer de dor, como se ele estivesse tendo uma crise epilética. Ele tentou respirar fundo, mas a dor não dava trégua e o fez soltar uma série de arquejos espasmódicos. Precisava se sentar ereto e recuperar o controle. Ele começou a rastejar e choramingar, rastejar e choramingar. Então, desmaiou. Acordou em seguida sem saber ao certo quanto tempo havia ficado inconsciente. Segundos, minutos, estavam vindo ao seu encalço e ele tinha que se levantar. Rastejando até um pinheiro, ele começou a se puxar para cima. Impossível. Parou e então tentou novamente. Levante-se ou morra. No entanto, o máximo que conseguiu fazer foi dar meia volta e recostar a parte, não ferida das 2 costas contra a árvore. Ele vomitou e desmaiou outra vez. Quando acordou, foi com um sobressalto e um gemido de dor. Porém, desta vez, por conta da pedra do tamanho de um punho que o Redentor a uns 10 metros de distância jogou contra ele. Achei que você estivesse se fingindo de morto, falou o Redentor. Cadê os outros? O que você disse? Kali sabia que precisava se manter acordado e falando. Cadê os outros? Estão ali. Ele tentou erguer a mão para apontar para longe de Idris Puk, porém, perdeu a consciência novamente. Outra rocha, outro sobressalto. O quê? O quê? Diga-me onde eles estão ou vou colocar a outra flecha na sua virilha. São 20 deles. Eu conheço o Redentor Bosco. Ele me enviou. O Redentor havia preparado seu arco para atirar, decidindo que não arrancaria nada que fizesse sentido de Kali. Contudo, a menção de Bosco o espantou. Como alguém saberia sobre o grande Lorde da Guerra naquele lugar? Ele baixou o arco e isso foi o suficiente. Bosco disse. Kali começou a murmurar as palavras, como se fosse desmaiar novamente, e o Redentor, sem pensar direito, deu alguns passos adiante para escutar o que ele dizia.
Então, o menino atacou com o braço esquerdo bom, atirando a pedra de modo a atingir o Redentor bem no alto da testa. Seus olhos giraram para trás, a boca escancarada, e ele desabou no chão. Kali voltou a desmaiar. Idris Puk ainda estava esperando no espaço pequeno, semicircular, cercado de 3 lados por arbustos tão densos que ele não conseguia enxergar o lado de fora e ninguém conseguiria enxergar o lado de dentro. Atrás dele, havia descida de 9 metros de altura, no fundo da qual, torcia ele, Arbel Materazzi ainda esperava. Ouviu-se um farfalhar baixinho vindo de fora dos arbustos. Ele ergueu seu arco, a corda esticada ao máximo, e aguardou. Uma pedra caiu dentro do círculo. Ele quase disparou o tiro, conforme esperava a pessoa que jogou a pedra. Movendo o arco de um lado para outro para se proteger de uma entrada surpresa, ele exclamou com a voz trêmula: "Se você entrar aqui, tem 50% de chance de levar uma flechada na barriga." Ele deu 3 passos para o lado, para não entregar sua posição. Uma flecha saiu zunindo do meio dos arbustos, atravessando a beirada da depressão e errando Idris Puk pelos exatos 3 passos que havia dado. "Vá embora agora e nós não iremos atrás de você." Ele se agachou, movendo-se novamente para o lado. Outra flecha. Ela também passou zunindo quase exatamente pelo lugar em que ele estava antes. Falar tinha sido um erro. 20 segundos se passaram. A respiração de Idris Puk soava tão alta aos seus ouvidos que ele tinha certeza de que o Redentor sabia exatamente a sua posição. Vindo de cerca de 200 metros de distância, ouviu-se um grito agudo de agonia e horror. Então, ele foi silenciado. Tudo pareceu parar, restando apenas o vento que soprava pelas folhas durante que pareceram minutos. Esse foi seu amigo, Redentor. Agora só resta você. Outra flecha, também desperdiçada. Fuja agora e não iremos atrás de você. O acordo é esse, e você tem minha palavra. Por que eu deveria confiar em você? Meu colega vai demorar uns 2 ou 3 minutos para chegar aqui. Ele vai confirmar o que eu digo. Está certo, concordo em fazer um pacto. Mas, se vocês vierem atrás de mim, juro por Deus que levo um dos dois junto comigo. Idris Puk decidiu continuar calado. Com Kali lá fora, claramente vivo e mal-humorado, tudo o que ele precisava fazer era esperar. Na verdade, Kali tinha desmaiado novamente logo depois de matar o Redentor no instante em que ele recuperou a consciência, e estava sem condição de fazer muita coisa, quanto mais de resgatar Idris Puk. Contudo, após 10 minutos de espera, sua ansiedade aumentando pouco a pouco, Kali falou baixinho com ele por trás dos arbustos à sua direita. "Idris Puk, estou entrando e não quero que você arranque minha cabeça quando eu fizer isso." "Graças a Deus", disse Idris Puk para si mesmo, baixando o arco e relaxando a corda. Depois de um farfalhar demorado e confuso, Kali surgiu diante dele. Idris Puk se sentou, dando um suspiro longo e profundo e começou a remexer no seu bolso em busca de tabaco. "Achei que você estivesse morto." "Não", respondeu Kali. "E quanto ao guarda?" "Ele está morto?" "Sim." Idris Puk soltou uma risada amarga. "Você não deixa ponto sem nó." "Não sei o que significa isso." "Esqueça." Idris Puk terminou de enrolar seu tabaco e o acendeu. "Quer um?" disse ele, gesticulando para a cigarrilha. "Para ser franco", disse Kali, "não estou me sentindo muito bem." E, com essas palavras, ele caiu para frente, desmaiando no ato. Kali só voltou a acordar depois de 3 semanas, durante as quais ele beirou a morte em mais de uma ocasião. Em parte, isso se deu por conta da infecção causada pela ponta da flecha que havia se alojado em seu ombro, mas o principal motivo foi o tratamento que ele recebeu dos médicos caros que o acompanhavam noite e dia, e cujos métodos de uma estupidez nociva, sangria, raspagem, drenagem, quase conseguiam fazer que uma vida inteira de brutalidades no santuário não tinha conseguido. E não teriam fracassado se uma diminuição temporária da febre não tivesse permitido a Kali recobrar a consciência por algumas horas. Ao abrir os olhos, confuso e desorientado, Kali se deparou com um velho de gorro vermelho que o encarava de cima. "Quem é o senhor?" "Eu sou o Dr. Day", falou o velho, voltando a posicionar uma faca afiada e não muito limpa sobre uma veia do antebraço de Kali. "O que está fazendo?" disse Kali, afastando o braço. "Fique calmo", disse o velho em um tom tranquilizador. "Você está com uma ferida feia no ombro e ela infeccionou. Precisar ser sangrado para o veneno poder sair." Ele pegou o braço de Kali e tentou mantê-lo parado. "Me solte, seu velhote maluco", gritou Kali, embora estivesse tão fraco que não conseguiu produzir mais que um sussurro. "Fique quieto, sua peste", exclamou o médico. Felizmente, foi essa frase que atravessou a porta, alertando Idris Puk. "Qual o problema?" falou ele do umbral. E então, vendo Kali acordado, graças a Deus, ele andou até a cama e se inclinou para bem perto do menino. "Estou feliz em vê-lo. Diga para esse velho idiota ir embora. Ele é seu médico, está aqui para ajudá-lo." Kali desprendeu o braço novamente. Então se encolheu diante da dor no seu ombro. "Tire-o de perto de mim", disse Kali, "ou juro por Deus que eu corto a garganta deste velho desgraçado." Idris Puk gesticulou para o médico ir embora, o que ele fez com uma demonstração considerável de orgulho ferido. "Quero que você dê uma olhada no ferimento. Não sei nada de medicina. Deixe que o médico cuide de você. Eu perdi muito sangue?" "Perdeu. Então não preciso que nenhum cabeça-oca me ajude a perder mais ainda." Ele se virou para o lado direito. "Diga-me de que cor ela está." Com cuidado, mas não sem causar uma dor considerável em Kali, Idris Puk afastou o curativo manchado de aparência suja. "Está cheio de pus verde claro e as beiradas estão vermelhas."
Sua expressão estava carregada. Ele já havia visto ferimentos mortais como aquele antes. Callie suspirou. Preciso de vermes. O quê? Vermes. Eu sei o que estou fazendo. Preciso de uns 20. Lave-os 5 vezes em água limpa, potável, e traga-os para mim. Deixe-me buscar outro médico. Por favor, Idris Puk. Se você não fizer isso por mim, eu vou morrer. Por favor. Então, cerca de 20 minutos depois, cheio de apreensão, Idris Puk retornou com 20 vermes cuidadosamente lavados que havia retirado de um corvo morto caído em uma vala lá fora. Com a ajuda de uma criada, ele seguiu as instruções detalhadas de Callie. Lave bem as mãos, depois as lave novamente com água fervida. Jogue os vermes sobre a ferida. Use um curativo limpo e prenda as beiradas à pele. Garanta que eu fique sempre de barriga para cima. Me faça beber o máximo de água possível. Com essas palavras, ele voltou a perder a consciência e não acordou por mais 4 dias. Quando tornou a abrir os olhos, Idris Puk aliviado estava ao lado da sua cama. Como você está? Callie inspirou fundo algumas vezes. Nada mal. Estou quente? Idris Puk colocou a mão sobre a sua testa. Nem tanto. Durante os 2 primeiros dias, você ardeu em febre. Quanto tempo eu dormi? 4 dias, mas não descansou durante a maior parte deles. Você ficou fazendo bastante barulho. Foi difícil mantê-lo de barriga para cima. Deu uma olhada debaixo do curativo. Está coçando. Com alguma insegurança, Idris Puk afastou a beirada do curativo, seu nariz se contraindo de nojo diante do que esperava em contra. Ele gemeu de repulsa. Está feio? Perguntou Callie ansioso. Deus do céu. O quê? O pulso sumiu. E a vermelhidão também. Quase toda. Pelo menos, ele afastou um pouco mais o curativo. Mas, desta vez, os vermes agora gordos caíram em dupla e de 3 em 3 sobre a roupa de cama. Nunca vi coisa parecida. Callie suspirou. Que alívio imenso. Livre-se dos vermes. Então me traga mais. Faça tudo de novo. E, com essas palavras, ele caiu em um sono profundo. Capítulo 22. 3 semanas depois, Idris Puk e Callie ainda um pouco amarelo se aproximavam da grande fortaleza de Mênfis. No seu íntimo, Callie havia esperado algum tipo de recepção oficial, embora negasse isso para si mesmo, desejava uma. Tinha, afinal de contas, matado 8 homens sozinho e salvado Arbel Pescoço de Cisne de uma morte horrenda. Não que exigisse muito por ter corrido um risco tão grande. Uma parada com milhares de pessoas atirando flores e gritando seu nome, completada pelas boas-vindas lacrimosas da bela Arbel sobre um palco ornado de seda, ao lado de um pai desesperadamente agradecido e tão dominado pela emoção que não conseguia falar. Em vez disso, não houve nada. Apenas Mênfis seguindo em seu afã implacável de fazer e gastar dinheiro, naquele dia sob um céu nublado, pois uma tempestade se aproximava. Quando eles estavam prestes a atravessar os imensos portões da fortaleza, o coração de Callie saltou no peito ao ouvir um repicar sonoro e repentino de sinos vindo da grande catedral, que ecoou lindamente pela cidade à medida que as demais igrejas seguiam seu exemplo. Suas esperanças, no entanto, foram frustradas por Idris Puk. Eles tocam os sinos, disse ele, apontando com a cabeça a tempestade iminente, para afastar os relâmpagos. 10 minutos depois, estavam desmontando de seus cavalos diante da mansão senhorial de Lord Vipond. Um criado solitário estava ali para recebê-los. Olá, Selno, falou Idris Puk para o criado. Bem-vindo de volta, senhor, disse Selno, um homem tão idoso e com a pele tão repleta de linhas e vincos que fez Callie se lembrar do antigo carvalho em um dos cantos do campo de treinamento do santuário, uma árvore tão velha que era difícil dizer o quanto dela estava viva e o quanto estava morta. Idris Puk se virou para o menino exausto, porém extremamente desapontado. Preciso entrar para ver Vipond. Selno levará você para o seu quarto. À noite, teremos um jantar. Nos vemos lá. E, com essas palavras, ele andou até a porta principal. Selno conduziu em direção a uma porta menor no lado oposto da mansão. Um barraco miserável, aposto, pensou Callie com seus botões, seu rancor cada vez maior. Mas, na verdade, o aposento, ou aposentos, acabou se mostrando bastante agradável. Havia uma sala de estar com um sofá macio e uma mesa de jantar de carvalho, um banheiro com latrinas próprias, algo de que tinha ouvido falar, mas que acreditava ser uma grande fantasia. E, é claro, um quarto com uma cama espaçosa e um colchão de penas. O senhor gostaria de algo para petiscar? Perguntou Selno. Sim, disse Callie, uma vez que aquilo parecia comida. Selno fez uma mesura. Quando ele retornou 20 minutos depois, trazendo uma bandeja com cerveja, torta de porco, ovo cozido e batatas fritas, Callie estava dormindo na cama. Selno tinha ouvido os boatos. Ele largou a bandeja e observou com atenção o menino adormecido. Com sua pele amarelada e feições abatidas por conta da infecção que chegará tão perto de matá-lo, ele não parecia grande coisa, pensou Selno. No entanto, se ele tinha dado uma bela sua naquele bastardinho arrogante do Comaterazi, então merecia respeito e admiração. E, com esse pensamento, ele cobriu o garoto adormecido, fechou as cortinas e foi embora. Ele atravessou o acampamento dos Redentores como se fosse a própria morte encarnada. Eu já vi alguns assassinos nesta vida, mas nada parecido com aquele garoto. Idris Puk estava sentado de frente para seu meio-irmão, bebendo uma xícara de chá,
mostrava-se um homem claramente perturbado. E isso é tudo que ele é? Um assassino? Para ser franco, se tudo o que tivesse visto dele fosse isso, bem, eu teria fugido o mais rápido possível. Ele falaria para suborná-lo e se livrar dele. Vipon pareceu surpreso. Deus do céu, a idade deixou você sentimental. Esse tipo de gente é útil, sem dúvida. Mas estou lhe perguntando se ele é mais do que um delinquente homicida. Idris Puk suspirou. Eu diria que ele é bem mais que isso. Ei, se você tivesse me perguntado isso antes da luta no desfiladeiro de Cortina, se é que podemos chamar aquilo de luta, eu teria lhe dito que ele era um achado. O menino sofreu bastante, mas é esperto e inteligente, embora seja lamentavelmente ignorante sobre certas coisas. E eu lhe diria também que, no fundo, ele tem um bom coração. Mas fiquei chocado com o que aconteceu. Pronto, a questão é toda essa. Não sei o que pensar dele. Gosto daquele garoto, mas, para ser sincero, ele me dá medo. Vipon recostou no seu assento, pensativo. Bem, disse-lhe por fim, ele caiu nas suas graças independente das suas dúvidas. Para ser justo, você também caiu nas minhas. E, Deus é testemunha, elas lhe seriam muito úteis. O Marechal Materazzi perdoou todos os seus pecados e agora pende seu favor como um cincelo das barbas de um holandês. Ele sorriu para Idris Puk. Na verdade, se não fosse necessário manter todo esse assunto em segredo, vocês dois teriam uma parada, uma banda e tudo mais. Vipor abriu outro sorriso, desta vez, zombeteiro. Você teria gostado disso, não? Sim, teria, respondeu Idris Puk. E por que não? Só Deus sabe quanto tempo faz que ninguém fica feliz em me ver. E de quem é a culpa? Minha, querido irmão, falou Idris Puk, rindo. Toda minha. Você talvez devesse explicar ao garoto porque sua recepção foi tão silenciosa. Para ser sincero, acho que ele está pouco se lixando. Salvar a Arbel Pescoço de Cisne foi apenas um meio de conseguir o que queria. Ele achou que poderia sair lucrando se arriscasse a própria vida. Só isso. Nunca fez uma só pergunta a respeito dela. Apesar de todas as minhas dúvidas, elogiei sua coragem. Ainda assim, ele me olhou como se eu fosse um tolo. Ele quer dinheiro e um salvo-conduto para ir o mais longe possível de seus antigos mestres que os mares possam levá-lo. Não é do tipo que se importe com louvor ou injúria. Agradar ou desagradar dá na mesma para ele. Então, disse Lord Vipond, ele é mesmo um sujeitinho excepcional. Ele se levantou. Seja como for, esteja você certo ou não, o Marechal gostaria de agradecer a ele pessoalmente hoje à noite. Obviamente, Arbel Pescoço de Cisne também. Embora, pela cara que fez quando eu lhe disse isso, ela preferisse comer uma doninha. Capítulo 23. Pelo amor de Deus, disse Marechal para sua filha. Anime-se. Ele me dá medo, disse a jovem pálida como a morte, porém linda. Medo? Ele salvou sua vida. Qual o seu problema? Eu sei que ele salvou minha vida, mas foi horrível. O Marechal arquejou de irritação. Suponho que tenha sido mesmo horrível. Matar é uma coisa horrorosa. Porém, ele fez o que era preciso e arriscou a própria vida, mais que arriscou, considerando as chances que tinha, e você fica aqui resmungando como foi ruim. O que você precisa é pensar como as coisas teriam sido terríveis se ele não tivesse feito o que fez. Arbel Pescoço de Cisne, que não estava habituada a ser repreendida dessa forma, pareceu ficar mais angustiada ainda. Eu sei que ele salvou minha vida, mas isso não tira o meu medo. O Senhor não viu como ele é. Eu vi 2 vezes. Nunca vi coisa parecida. Ele não é humano. Isso é ridículo. A coisa mais ridícula que já ouvi na vida. Por Deus, é melhor ser cortês com ele, ou vai estar encrencada. Além de não estar habituada a ameaças, Arbel estava prestes a trocar seu papel de garotinha assustada por algo mais impetuoso quando a porta da pequena sala de jantar se abriu e o anúncio de um criado a interrompeu. O chanceler Vipond e convidados, meu amo. Sejam bem-vindos, exclamou com entusiasmo o Marechal, esforçando-se de tal forma para dispersar a frieza na atmosfera que tanto Vipond quanto Idris Puk perceberam que havia algum mal-estar ali. Kali não percebeu nada além da presença de Arbel Pescoço de Cisne, que estava parada diante da janela, linda e tentando, sem sucesso, não tremer. Kali, que se encontrava em estado de ansiedade e apreensão desde que ficará sabendo que ela estaria presente no jantar, também se esforçava para fazer o mesmo. Você deve ser Kali, falou o Marechal, agarrando calorosamente sua mão. Obrigado, obrigado. O que você fez jamais poderá ser retribuído. Ele olhou em direção à filha. Arbel. Seu tom era ao mesmo tempo de incentivo e ameaça. Lentamente, a bela jovem, graciosa sem o menor esforço, alta e esguia, se aproximou de Kali e estendeu a mão. Kali a apanhou como se mal soubesse o que fazer com ela. Não percebeu que o rosto de Arbel, de um modo que você nem imaginaria possível, ficou tão pálido quanto a lua ou a neve. Obrigada por tudo que fez por mim. Sou muito grata. Idris Puk ficou com a impressão de já ter ouvido mais vida e entusiasmo nas últimas palavras de um condenado a caminho da forca. O Marechal lançou um olhar furioso para a filha, mas, ainda assim, pôde ver que ela sentia um medo profundo do menino à sua frente. A sua irritação pela falta de modos de Arbel somava-se uma perplexidade genuína, por maior que fosse sua gratidão, e ela era muito grande, pois o Marechal adorava a filha. Ele ficou, na verdade, um pouco desapontado com Kali. Ele havia esperado, bem,
Não sabia ao certo o que havia esperado, mas obviamente visualizara, graças à reputação apavorante do convidado, alguém de presença majestosa, dotado do tipo de poder carismático que, de acordo com sua experiência, homens violentos sempre carregavam. Kali, no entanto, parecia um jovem camponês. Possuía até uma espécie de beleza rude, porém, estava embasbacado e desconcertado na presença da realeza, como geralmente acontece com os camponeses. Como uma criatura daquelas conseguiu dar uma surra nos melhores dentre os jovens Materazzi e matar tantos homens sozinho era um completo mistério. Vamos comer. Você deve estar faminto. Venha. Sente-se do meu lado, disse ele, pegando Kali pelos ombros. Logo que se sentou diante de Arbel, que mantinha os olhos baixados para o prato à sua frente, ele se deu conta das numerosas fileiras de talheres à sua espera, um pelotão de garfos de vários tamanhos, um esquadrão correspondente de facas, afiadas e sem fio. Porém, o mais desconcertante de tudo era um objeto que parecia servir para algum tipo de tortura especialmente dolorosa, a remoção de um nariz ou, digamos, de um pênis. Parecia uma pinça, mas as duas hastes se entrecruzavam e voltavam a se encontrar na ponta de uma maneira totalmente misteriosa. Ele já se sentia mal o suficiente, uma mistura incompreensível de adoração e ódio pela mulher sentada à sua frente, que pegara sua mão com tanto entusiasmo quanto se fosse um peixe morto. Aquela cadela ingrata e maravilhosa. Agora ele certamente pareceria algo que não conseguia suportar, um idiota. Dores terríveis até a própria morte não pareciam causar medo em Kalekin. Afinal de contas, poderia se valer dessas duas coisas com mais habilidade do que ele próprio? Contudo, a possibilidade de se sentir ridículo deixava quase fraco de tanta ansiedade. Ele quase pulou de susto quando o Celno surgiu às suas costas tão silenciosamente que Kali não notou sua presença. Uma façanha é tanto, até um prato ser colocado à sua frente e o solidário criado sussurrar. Escargot, no seu ouvido. Ignorando seu status de herói aos olhos de Celno, Kali pensou que escargot fosse algum tipo de insulto desmoralizante de um criado que não gostava da sua presença entre os notáveis e virtuosos. Por outro lado, pensou ele, tentando se acalmar, talvez fosse um alerta. Mas, se fosse o caso, de que tipo? Ele baixou os olhos para o prato e sua confusão aumentou. Havia 6 objetos dispostos à sua frente que pareciam capacetes de soldados minúsculos encaracolados, com uma gosma manchada horrorosa escorrendo de dentro deles. Sem dúvida pareciam algo contra o qual você precisava ser alertado. Ah, disse Drispuk, cheirando o ar como o pior ator em uma peça teatral muda. Excelente. Escargot em manteiga de alho. Sentado ao lado de Kali, ele notou imediatamente o espanto do menino diante da vasta fileira de talheres à sua frente, sua expressão de horror diante das 6 lesmas em suas conchas. Uma vez conquistada a atenção de Kali, e, diga-se de passagem, do restante da mesa, ele ergueu a pinça de aparência esquisita com a mão direita e a apertou. As duas pontas em forma de colher se abriram e ele as usou para aninhar a concha da lesma. Ele desapertou um pouco o cabo e as colheres se fecharam com firmeza em volta dela. Apanhando um espeto pequeno com cabo de marfim, ele o enfiou dentro da concha e, de forma hábil, embora um pouco teatral, para que Kali pudesse ver o que ele estava fazendo, retirou o que parecia ser, apesar do alho, salsa manteiga em que estava afogado, um pedaço de cartilagem cinza esverdeado do tamanho de um lóbulo auricular. Então atirou na boca com outro arquejo, igualmente teatral de prazer. Embora a princípio aquela performance estranha tivesse deixado os demais ocupantes da mesa perplexos, eles logo perceberam que Drispuk estava tentando fazer e evitaram deliberadamente olhar para Kali enquanto ele encarava com maldade seu primeiro prato. Você pode achar surpreendente que um menino disposto a comer um rato sem titubear entortasse o nariz para comer uma lesma. No entanto, ele jamais tinha visto aquele animal na vida, e quem garante que, nas mesmas circunstâncias, você não preferiria comer um rato saudável, de pelo lustroso e bem alimentado, em vez de uma lesma que saísse debaixo de um tronco podre soltando sua gosma bexiguenta pelo caminho? Examinando disfarçadamente seus companheiros de mesa à medida que eles atacavam seu jantar com capacete, Kali apanhou a pinça, agarrou a concha com ela, usando o espeto, retirou a coisa mole, cinzenta e úmida lá de dentro. Ele se deteve por um instante, conscientemente não observado pelos demais, então a colocou na boca e começou a mastigar com o mesmo entusiasmo de um homem que estivesse comendo os próprios testículos. Felizmente, os demais pratos lhe eram mais familiares, ou pelo menos pareciam com algo que ele tivesse comido à mesa de Drispuk. Ficando de olho em seu mentor, Kali conseguiu utilizar os demais talheres de forma mais ou menos correta, embora lidar com os garfos sem se atrapalhar continuasse sendo um mistério. Os 3 homens foram os únicos a falar, sem abordar nenhum assunto sério. Reminiscências e histórias sobre um ou outro episódio em comum do passado, embora não se tenha tocado no assunto delicado das antigas indiscrições do banimento de Drispuk. Durante todo o jantar, Arbel Pescoço de Cisne não desgrudou os olhos do seu prato nenhuma vez, embora tampouco tenha comido muito. De vez em quando, Kali lançava-lhe um olhar, a cada vez que fazia isso, ela lhe parecia mais bonita do que na anterior. Os longos cabelos loiros, os olhos verdes amendoados e aqueles lábios vermelhos como um botão de rosa contra a pele branca, e um pescoço tão longo e esguio que palavras e descrições não lhe faziam justiça. Ele se voltou para o seu jantar, sua alma ressoando como um sino bem tocado. Contudo, aquele era um sino que repicava com algo mais de alegria e adoração. Havia nele, também, o som da raiva e do ressentimento. Ela não se dignaria a olhar para ele porque não queria estar na sua presença. Ela o odiava, e ele, como poderia ser diferente, a odiava em retribuição.
Assim que o último prato foi servido, morango com creme, Arbel Pescoço de Cisne se deteve e falou: Perdão, não me sinto bem. Posso me retirar? Seu pai a encarou, escondendo sua fúria apenas por causa dos convidados. Ele se limitou a sentir com a cabeça, na esperança de que aquele gesto irritado deixasse bem claro: conversaremos mais tarde. Ela correu os olhos pelos demais, embora sem passá-los por Kali, e então saiu. Kali ficou ali, fervendo de raiva. Imagina o maremoto de sentimentos, de amor, amargura e ira, que rompeu e se chocou contra o rochedo da alma deste jovem. No entanto, com a garota ausente, não havia necessidade de ser cauteloso a respeito do motivo do seu rapto e do seu propósito misterioso. E também ficou claro porque não tinha havido multidões clamando sua gratidão eterna pela extraordinária bravura de Kali ao resgatar Arbel Materazzi. Quase ninguém sabia do ocorrido. O marechal pediu desculpas a Kali, explicando que, se o sequestro tivesse sido divulgado, eles não teriam podido resistir às exigências de guerra. Ele e Lord Vipond haviam concordado que precisavam saber o máximo possível sobre o gesto insondável dos redentores antes de darem um passo tão drástico. Estamos às cegas, disse Vipond para Kali. E, portanto, corremos o risco de fracassar se nos lançarmos em uma empreitada deste vulto. Idris Puk me disse que você não faz ideia do que os levaria a fazer algo tão provocativo. Não. Tem certeza? Por que eu mentiria? Não faz mais sentido para mim do que faz para vocês. Os redentores nunca falaram de nada que não fosse a guerra contra os antagonistas. E, mesmo assim, tudo o que diziam era que eles adoravam o anti-redentor e eram hereges que deveriam ser varridos da face da terra. Não falavam sobre Mênfis, com repulsa e quase nunca. Para eles, era um lugar de perversão e pecado onde absolutamente qualquer coisa poderia ser comprada e vendida. Pegaram pesado, disse Idris Puk, mas dá para entender o raciocínio deles. O marechal e Vipond o ignoraram solenemente. Então você não tem nada para nos dizer? Perguntou o Doge. Kali percebeu que estava prestes a ser descartado e que aquela era sua única chance de mudar seu futuro entre os poderosos. Só uma coisa. Se decidiram fazer algo, os redentores não irão parar. Não sei por que eles querem sua filha, mas sei que continuarão vindo atrás dela custe o que custar. Ao ouvir essas palavras, o marechal ficou lívido. Kali manteve sua vantagem. Sua filha, ela é uma pessoa de muito. Kali fez uma pausa, como se buscasse a palavra certa. Prestígio. Ele gostara daquela palavra quando a ouviu, mas não tinha entendido muito bem o que significava. Quero dizer, em toda parte do império eles a consideram. Já ouvi as pessoas falando. Sua joia mais preciosa. Tudo o que ela possui de admirável é o mesmo que se admira nos Materazzi. Ela representa o senhor, não é? O que você quer dizer? Perguntou o marechal. Se eles quisessem enviar uma mensagem, ele deixou sua voz morrer no meio da frase. Que tipo de mensagem? Perguntou o marechal, cada vez mais ansioso. Raptar Arbel Materazzi e matá-la para mostrar aos seus súditos que os redentores podem alcançar até mesmo a nata do império. Ele fez outra pausa, apenas para causar efeito. Eles provavelmente saberão que um segundo rapto seria quase impossível, porém, a meu ver, não darão isso por terminado. Os redentores sempre acabam que começam. E tão importante para eles deixar isso claro quanto lhe mostrar que podem chegar a quem quer que seja. Estão tentando dizer para o senhor que não irão parar sob hipótese alguma. Àquela altura, o marechal estava branco como um lençol. Ela está segura aqui. Faremos um cerco ao redor dela. Ninguém conseguirá entrar. Kali tentou parecer mais constrangido do que estava de fato. Ela estava protegida, pelo que fiquei sabendo, por uma guarda de 40 homens quando foi raptada do castelo no Lago Constance. Houve algum sobrevivente? Não, disse o marechal. E só uma opinião. Não posso ter certeza, mas desta vez eles virão apenas para matar. 80 ou até 180 homens conseguirão mesmo impedi-los. Se a história nos ensinou uma coisa, meu amo, disse Idris Puk, é que, se você está preparado para sacrificar sua própria vida, pode matar qualquer um. Vipond jamais tinha visto o marechal tão apreensivo e alarmado em nenhum momento da sua vida. Você pode impedi-los? Perguntou o marechal a Kali. Eu? Kali fez cara de que a ideia nem tinha passado pela cabeça. Ele refletiu por um instante. Melhor do que qualquer um, eu diria. E ainda tenho Henry Embromador e Clays. Quem? Perguntou o marechal. Os amigos de Kali, observou Vipond, cada vez mais interessado no que Kali estava tramando. Eles têm os seus talentos? Perguntou o marechal. Eles possuem suas próprias habilidades. Juntos, podemos dar conta de qualquer coisa que os redentores mandarem. Você tem bastante confiança nos seus poderes. Kali, falou Vipond, levando-se em conta que passou os últimos 10 minutos no dizendo corno eles são invulneráveis. Kali o encarou. Eu disse que os assassinos deles são invulneráveis a vocês. Ele sorriu. Não que eram invulneráveis a mim. Sou melhor do que qualquer soldado que os redentores já tenham produzido. Não estou me gabando, é apenas um fato. Se o senhor não acredita em mim, disse ele, olhando para o marechal, então pergunte para sua filha e para Idris Puk. E, se isso não bastar, então pergunte a Materazzi. Cuidado com a língua, seu fedelho, disse Vipond, a raiva substituindo sua curiosidade. Jamais se dirija ao marechal Materazzi dessa maneira. Já me disseram coisas piores, falou o marechal. Se conseguir manter minha filha em segurança, eu o tornarei um homem rico e você poderá falar comigo em particular do jeito que bem entender. Mas é melhor que o que está dizendo seja verdade. Ele se levantou.
Quero que me apresente, até amanhã à tarde, um plano por escrito para a proteção dela. Entendido? Kali assentiu. Por ora, quero todos os soldados nesta cidade em serviço. Agora, se você puder nos deixar a sós. Você também, Idris Puk. Os dois se levantaram, assentiram com a cabeça e foram à rua embora. Foi um espetáculo e tanto, falou Idris Puk ao fechar a porta. Alguma parte dele era verdade? Kali riu, mas não respondeu. Se tivesse dado uma resposta a Idris Puk, ela teria sido que muito pouco daquele alerta tenebroso se baseava em algo que não fosse seu desejo de forçar Arbel o pescoço de cisne a prestar atenção nele. Ele estava furioso com sua ingratidão e mais apaixonado do que nunca por ela. Porém, ela precisava ser punida por tratá-lo daquele jeito, e o que poderia ser melhor do que ser capaz de decidir quando ele preferia vê-la e ter oportunidade sem fim de infernizar-lhe a vida na sua presença. É claro que o fato de sua presença lhe ser tão detestável era uma facada no peito. No entanto, ele era tão capaz de viver com uma contradição tão dolorosa quanto qualquer um. A preocupação com a filha fazia Marechal temer o pior, tornando presa fácil para as previsões nefastas de Kali. Vipor não estava mais convencido do que Idris Puk. Por outro lado, ele não via perigo na proposta de Kali. E estava claro que a ideia de que os Redentores poderiam tentar matá-la não era implausível. De qualquer forma, isso possibilitava a Marechal pensar que algo estava sendo feito enquanto Vipon trabalhava dia e noite para desvendar os motivos dos Redentores. Ele não tinha dúvidas de que algum tipo de guerra era inevitável e estava resignado a se preparar para ela, ainda que secretamente. No ar a Vipod, travar qualquer guerra sem saber o que exatamente seu inimigo quer é um desastre esperando para acontecer. Assim, ele ficou satisfeito ao ver Kali começar a tramar o que quer que estivesse tramando, embora não fosse difícil entender o que era. Estava claro que o menino não sabia nada sobre o motivo por trás do sequestro, mas tê-lo como guarda-costas de Arbel Materazzi a manteria em segurança. Ele era, à sua maneira menos paternal, tão grato a Kali por ele tê-la resgatado quanto seu pai. As implicações políticas de se ter o membro mais adorado da família real nas mãos de um regime tão sanguinário e brutal quanto o dos Redentores eram impensáveis. As notícias que vinham do fronte ocidental sobre o grave impasse entre os Redentores e os antagonistas eram terríveis, tão terríveis que eram difíceis de acreditar. No entanto, todos aqueles que conseguiam escapar pela fronteira para território Materazzi, em número lamentavelmente pequeno, contavam histórias de uma consistência alarmante que emprestavam um tom de verdade aos relatos que seus agentes coletavam e transmitiam para ele. Se uma guerra contra os Redentores estava por vir, ela prometia ser diferente de qualquer outra. Capítulo 24. Diga-me o que você sabe a respeito da guerra dos Redentores contra os antagonistas. Vipor encarava Kali com uma expressão sombria do outro lado da sua grande mesa. Idris Puk estava sentado mais longe, diante da janela, como se estivesse mais interessado no que estava acontecendo no jardim lá embaixo. Eles são os anti-redentores, respondeu Kali. Odeiam o Redentor e todos que acreditam nele querem destruí-lo e expurgar sua bondade da terra. É nisso que você acredita? Perguntou Vipod, surpreso diante da mudança repentina de Kali do discurso comum para uma ladainha monótona. E o que fomos ensinados a recitar 2 vezes por dia na missa. Não acredito em nada que os Redentores dizem. Mas o que você sabe sobre os antagonistas, sobre suas crenças? Kali pareceu intrigado e refletiu por alguns instantes. Nada. Nunca nos disseram que os antagonistas acreditavam em algo. Para nós, tudo o que importava para eles era destruir a única e verdadeira fé. E você nunca perguntou? Kali riu. Você não fazia perguntas sobre a única e verdadeira fé. Se sabia que os antagonistas odiavam tanto os Redentores, por que não tentou fugir para o leste? Teríamos que viajar quase 2.500 quilômetros através do território dos Redentores, depois tentar cruzar outros 1.000 e pouco de trincheiras no fronte ocidental. E, mesmo que tivéssemos sido idiotas o bastante de tentar, sempre nos diziam que os antagonistas martirizariam o Redentor assim que botassem os olhos nele. Nos enchiam de histórias sobre como o Santo Redentor George foi fervido vivo em urina de vaca, ou sobre como viraram o Santo Redentor Paulus do avesso, enfiando um gancho pela sua goela abaixo e amarrando em seguida a um bando de cavalos. Eles falavam ou cantavam o tempo todo sobre masmorras, fogo e espadas. Como eu disse, nunca me passou pela cabeça que os antagonistas pudessem acreditar em algo que não fosse matar Redentore e destruir a única e verdadeira fé. Todos os seus colegas acólitos pensavam dessa maneira, alguns pensavam como eu, a maioria, não. Nunca haviam conhecido nenhuma outra coisa, então jamais questionavam. Para eles, o mundo era assim e pronto. Achavam que seriam salvos se tivessem fé. Se não tivessem, então queimariam no inferno por toda a eternidade. Vipon começou a perder a paciência. A guerra contra os antagonistas vem sendo travada desde 200 anos antes de você nascer. Você está me falando desde o início que, além de fazerem parte da única e verdadeira fé, a única coisa para a qual vocês foram preparados, você especialmente, é para lutar. Ainda assim, não sabe nada a respeito das vitórias, derrotas, táticas, ou como esta ou aquela batalha foi ganha ou perdida. Custa-me crer nisso. O ceticismo de Vipond era perfeitamente justificável. Kali ia passar a cada batalha e confronto envolvendo os Redentori e os antagonistas diante do Redentor Bosco, que o batia com seu cinto sempre que ele errava em sua análise do que deu certo ou errado. Kali tinha comido e bebido as batalhas no leste 4 horas por dia durante 10 anos. No entanto,
Por outro lado, era verdade que ele não sabia nada sobre as crenças dos antagonistas. Sua decisão de mentir sobre o que sabia a respeito do conflito se baseava tanto em instinto quanto em uma decisão calculada. Se uma guerra entre os Materazzi e os Redentores estava por vir, ela seria acompanhada por sofrimentos terríveis e morte. Ele não queria fazer parte de nada daquilo, e, se confessasse que sabia, Vipon pagaria qualquer preço para tê-lo do seu lado. Eles nos contavam apenas sobre vitórias gloriosas e derrotas desleais. Eram somente histórias, sem nenhum detalhe. Você não fazia perguntas. Quanto a mim, ele continuou mentindo. Eu fui apenas treinado para matar pessoas. Não passa disso. Combate mano a mano e assassinato em 3 segundos. É tudo que eu sei. O que diabos? Perguntou Idris Puk. É o assassinato em 3 segundos? O nome diz tudo. Respondeu Kali. Uma verdadeira luta até a morte decidida em 3 segundos. E essa é a sua meta. Tudo mais, toda essa lenga-lenga de arte na qual vocês treinam um monte, é pura besteira. Quanto mais tempo dura a luta, maior é a interferência do acaso. Você pode tropeçar. Seu oponente pode dar um golpe de sorte ou descobrir que você tem um ponto fraco enquanto ele tem um ponto forte. Então, você mata em 3 segundos ou sofre as consequências. Os Redentores no desfiladeiro de Cortina morreram com cães porque eu não lhes dei a chance de morrer de nenhuma outra forma. Kali estava chocando deliberadamente seus ouvintes. Desde pequeno, sua capacidade de mentir era tão grande quanto, hoje em dia, a de matar. E pelo mesmo motivo, ela era necessária para sua sobrevivência. Ele havia desviado a atenção deles de um lado de seu passado que não queria revelar confessando a verdade sobre outra parte. E, obviamente, para homens tão experientes quanto Vipon e Idris Puk, quanto mais chocante, melhor. Se os Materazzi acreditavam que ele era apenas um jovem e impiedoso assassino e nada mais que isso, então encorajá-los nesse sentido seria interessante para Kali. Era verdadeiro o suficiente, o que o tornava persuasivo, mas não era, nem de longe, toda a verdade. Vipon lhe fez mais algumas perguntas. Porém, quer acreditasse totalmente em Kali ou não, tudo indicava que o menino não revelaria mais nada, de modo que ele passou a tratar dos seus planos para garantir a segurança de Arbel Pescoço de Cisne. Suas providências por escrito para mantê-la segura e suas respostas às perguntas de Vipon deixaram claro que Kali era tão versado em evitar a morte quanto impossibilitá-la. Finalmente satisfeito com as respostas do menino, nesse sentido pelo menos, Vipon apanhou uma pasta grossa da sua mesa e a abriu. Antes de você ir embora, quero lhe fazer uma pergunta. Tem recebido uma série de relatórios de refugiados antagonistas, agentes duplos e documentos capturados sobre uma política dos Redentores chamada por eles de a dispersão. Você já ouviu falar disso? Kali encolheu os ombros. Não. Desta vez, Vipon foi convencido pela expressão intrigada no rosto de Kali. Estes relatórios, prosseguiu Vipon, são sobre algo chamado atos de fé. Você conhece esse termo? Execução por crimes contra a religião testemunhada pelos fiéis. Afirma-se que mais de 1000 antagonistas capturados estão sendo levados por vez para os centros de cidades controladas pelos Redentores e queimados vivos. Os que abjuram sua heresia antagonista recebem misericórdia e são estrangulados antes de ir para a fogueira. Ele fez uma pausa, analisando Kali com atenção. Você acha que esses atos de fé são possíveis? Sim, são possíveis. Existem também outras afirmações sustentadas por documentos capturados de que essas execuções são apenas o começo. Esses documentos fazem referência à dispersão de todos os antagonistas. Alguns dos meus homens dizem que se trata de um plano, a ser executado após a vitória, de transferir todo o contingente de antagonistas para a ilha de Malagasy. Porém, alguns dos refugiados afirmam que o plano por trás da dispersão é, uma vez que eles sejam transferidos para a ilha, matar todos os antagonistas para acabar de uma vez por todas com sua heresia. Acho isso difícil de acreditar. No entanto, você tem mais experiência do que qualquer um de nós no que tange a natureza dos Redentores. O que acha disso? É possível? Kali ficou calado por um tempo, claramente dividido entre seu ódio pelos Redentores e a enormidade do que estava lhe sendo perguntado. Não sei dizer, falou ele por fim. Nunca ouvi falar de coisa parecida. Veja bem, Vipod, disse Idris Puk, os Redentores são obviamente um grupo brutal. Porém, eu me lembro que 20 anos atrás, durante a insurreição em Mont, havia toda espécie de boato sobre como, em cada cidade que capturavam, eles reuniam todos os bebês, os atiravam no adiante das mães e os empalavam com suas espadas. Todos acreditavam, mas era uma mentira deslavada. Nada disso jamais aconteceu. Pela minha experiência, para cada atrocidade que acontece, outras 10 são inventadas. Viponda assentiu. Não tinha sido uma reunião produtiva e ele se sentia ao mesmo tempo frustrado e pouco à vontade a respeito dos relatos que vinham do leste. Porém, outra coisa mais trivial o incomodava. Ele encarou Kali com suspeita. Você andou fumando. Consigo sentir no seu hálito. E qual o problema? Eu decido qual é o problema. Seu fedelho insolente. Ele voltou sua atenção para Idris Puk, que ainda olhava pela janela com um sorriso no rosto. Vipod olhou de volta para Kali. Achei que você teria o bom senso de não imitar Idris Puk em tudo. Deveria encará-lo com um exemplo do que não pode ser feito. Quanto a fumar, trata-se de uma afetação infantil, um hábito repugnante aos olhos, detestável para o nariz, prejudicial ao cérebro, perigoso para os pulmões, que causa mau hálito e deixa qualquer homem, que o tenha por muito tempo, efeminado. Agora saiam, vocês dois.
Capítulo 25. 4 horas depois, Callie, Henry Embromador e Clay se acomodavam em seus quartos confortáveis na parte do palácio que cabia a Arbel Materazzi. E se eles descobrirem que não fazemos ideia de como ser guarda-costas? Perguntou Clay enquanto se sentavam para comer. Bem, eu não vou falar nada, disse Callie. Você vai? Além do mais, duvido que seja muito difícil. Amanhã damos uma geral no lugar e garantimos que ele esteja seguro. Então, impedimos qualquer um de entrar e um de nós acompanha onde quer que ela vá. Se ela sair daqui, o que iremos desencorajar, não poderá ir além da fortaleza e será escoltada por 2 de nós e mais uma dúzia de guardas. É só isso. Por que simplesmente não embolsamos uma recompensa por tê-la salvado e damos-o fora? A pergunta de Clay era boa, pois era exatamente o que Callie sabia que os deveriam estar fazendo. E, não fosse pelo seu sentimento por Arbel Pescoço de Cisne, era isso mesmo que teria feito. Estamos mais seguros aqui do que em qualquer outro lugar, foi tudo o que ele disse. A gente vai receber a recompensa prometida e mais o dinheiro por cuidar deste problema. Esse trabalho é dinheiro fácil e a verdade é que temos um exército inteiro nos protegendo dos redentores. Se você tiver algo melhor que isso, sou todo ouvidos. E isso encerrou a questão. Naquela noite, Arbel Pescoço de Cisne dormiu com Clay e Henry Embromador guardando sua porta. É melhor termos cuidado até traçarmos o mapa do local amanhã, disse Callie, planejando o tempo todo como faria sua entrada no dia seguinte como seu todo-poderoso protetor. Callie mostraria desdém por tudo relacionado a ela, que estaria acuada e temerosa, enquanto ele ficaria ao mesmo tempo satisfeito consigo mesmo e arrasado. Eram 9 da manhã do dia seguinte quando Arbel Pescoço de Cisne saiu dos seus aposentos privados, tendo sido informada pelas 2 criadas que lhe trouxeram café da manhã que havia 2 guardas do lado de fora, acompanhados por 2 ex-ninguém imundos que elas só haviam visto antes limpando os estábulos. Adotando sua expressão mais gélida, ela ficou irritada ao se ver, além dos 2 guardas parados em posição formal de sentido um de cada lado da porta diante não de Callie, mas de 2 meninos que também nunca tinha visto na vida. Quem são vocês e o que estão fazendo aqui? Bom dia, senhorita, disse Henry Embromador em um tom afável. Ela o ignorou. E então? Disse ela. Somos os seus guarda-costas, falou Clay, controlando o impulso de cair de 4 diante da sua beleza estonteante e mascarando com uma expressão de quem já havia visto inúmeras beldades aristocráticas na vida e não estava impressionado, especialmente por aquela. Onde está o seu? Arbel não conseguia pensar em uma palavra insultante o suficiente. Mandante? Disse ela por fim, insatisfeita. Procurando por mim? Falou Callie, dobrando a curva de um corredor próximo dali, acompanhado por 2 homens que carregavam vários rolos longos de papel. Quem são essas pessoas? São seus guarda-costas. Esse Henry e aquele outro é Clay. Eles têm a mesma autoridade que eu e a senhorita fará a gentileza de obedecer-lhes. Então, eles são os seus diabretes, falou ela, torcendo para soar o mais ofensiva possível. Diabretes? O que é isso? Demônios subalternos, respondeu ela, triunfante. Como as moscas que acompanham Beelzebub sempre que ele sai do inferno. De forma nada surpreendente, isso irritou Henry Clay, enquanto Callie achou divertidíssimo. Sim, disse ele, sorrindo com malícia para os 2. Eles são sem dúvida meus diabretes. Você não diria que eles são um pouco fracotes para serem guarda-costas? Callie olhou para eles com pesar. Sinto muito pela aparência deles. Também não gostaria de ter que ficar olhando para esses 2 o dia inteiro. Mas quanto a serem fracotes, talvez a senhorita prefira mandar uns 2 Materazzi para cima deles. Então verá como são fracotes. Então eles são assassinos. Como você? Henry ficou profundamente ofendido com aquilo. Porém, Clay claramente gostou do insulto. São. Sim, respondeu Callie com tranquilidade. Assassinos exatamente como eu. Incapaz de pensar em uma resposta, Arbel Pescoço de Cisne se encaminhou de volta para os seus aposentos e fechou a porta às suas costas. 10 minutos depois, ouviu-se uma batida na porta e ela fez sinal para sua criada particular atendê-la. Quando fez isso, a criada ficou satisfeita ao ver os olhos de Callie se arregalarem de espanto. Era Riba. A ascensão de Riba a um posto tão elevado foi, à sua maneira, tão estranha quanto a de Callie. Assim que Ana Maria terminou de supervisionar a expulsão de Riba dos aposentos de Mademoiselle Jane, a velha criada seguiu rapidamente para o palácio ocupado pela honorável Edith Materazzi, mãe de Arbel Pescoço de Cisne e esposa do Marechal, embora os 2 vivessem separados. Vale notar que, desde o casamento arranjado de 20 anos atrás, marido e mulher não tinham sido outra coisa senão completos estranhos, e a concepção de Arbel Pescoço de Cisne foi provavelmente uma das uniões mais frias da história da realeza. As tentativas do Marechal de evitar sua esposa a qualquer custo eram geralmente bem-sucedidas, embora tivesse muito menos sucesso em negar a ela todo o seu poder ou sua influência sobre a condução dos assuntos políticos de Mênfis. A honorável Edith Materazzi era uma mulher que conhecia segredos comprometedores, e eram poucas as atividades escusas ou ilegais ocorridas em Mênfis que não chegavam, de uma maneira ou de outra, aos seus ouvidos, sendo que, quando a situação pedia, a própria estava por trás delas. Apesar de não ter nenhuma espécie de poder oficial, algo de que Marechal havia cuidado explicitamente, a influência da honorável Edith Materazzi era sustentada, no mais das vezes, por seu conhecimento dos esqueletos no armário e deslizes propensos a existir em qualquer família, por mais orgulhosa e nobre que ela seja. Assim, 30 minutos depois do ataque de pelancas de Mademoiselle Jane para cima de Riba, a honorável Edith Materazzi foi informada do ocorrido por Ana Maria,
sua espiã, e tomara providências para que um quarto fosse arrumado para a irritada e confusa Riba em seu próprio palácio. Quando Vipon ficou sabendo do episódio e que Riba se encontrava nas garras da honorável Edith Materazzi, convocou Mademoiselle Jeanne imediatamente e deu uma bronca de gelar o sangue na sobrinha. Ela saiu do seu gabinete aos soluços, em um pranto horrorizado, mas não havia nada a fazer além de esperar e ver o que a bruxa velha estava tramando. A honorável Edith Materazzi não perdeu tempo. Ela sabia que alguma coisa estava acontecendo e que envolvia sua filha. Havia boatos estapafúrdios sobre seu desaparecimento após visitar o Lago Constance 3 semanas atrás, que incluíam um casamento e um filho secretos. Nenhum deles tão estapafúrdio, no entanto, quanto a própria verdade. A honorável Edith Materazzi havia gastado muito tempo e dinheiro para desvendar o que aconteceu sem muito sucesso, e pouco sucesso não era algo que ela estivesse preparada para tolerar. Você está sendo bem tratada? Perguntou a honorável Edith Materazzi enquanto dava tapinhas no sofá, indicando com um sorriso caloroso que Riba deveria se sentar ao seu lado. Nervosa, mas também desconfiada, Riba obedeceu. Já era bem versada na discriminação social existente em Mênfis para perceber que havia algo estranho ali. O respeito pela menor diferença de hierarquia era uma exigência, como se tivesse sido ordenado pelo próprio Deus, e quem vinha de fora era ridicularizado independentemente de seus statutos nas províncias. Riba tinha ouvido falar diversas vezes sobre a Condessa de Carol, que chegará a Mênfis há mais de 10 anos e tinha pagado a viagem com dinheiro da venda do seu chiqueiro. Isso era uma injúria grotesca, como todos sabiam muito bem, pois o povo de Carol considerava os porcos criaturas sujas. Por quê, então? Perguntou-se Riba ao se sentar. Uma mulher tão eminente estava tratando com tanta gentileza. Antes de tudo, minha querida, disse a honorável Edith Materazzi, sinto muito que Jeanne tenha lhe causado tanto aborrecimento. Não é desculpa, obviamente, mas fui amiga da falecida mãe dela e não há outra maneira de colocar a questão. Ela foi mimada, sempre lhe obedeceram todas as vontades. Porém, é assim que as coisas são hoje em dia. Os pais dão tudo que as crianças pedem e o resultado você já viu. Mas não tem jeito, falou ela, suspirando e afagando a mão de Riba. Eu sinto muito. Riba não sabia ao certo o que dizer. Entendo, senhora. Ótimo, falou a honorável Edith Materazzi, como se a resposta tivesse agradado. Agora, quero lhe pedir um grande favor. Riba mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu também tenho uma filha, disse a mulher com pesar, e estou preocupada com ela. Ela se voltou para Riba. Você já teve a oportunidade de vê-la? A Mademoiselle Arbel? Sim, senhora. Ai, suspirou baixinho o honorável Edith Materazzi, como se uma lembrança distante lhe viesse à mente. Ela é linda, não é? Sim, senhora. Então a honorável Edith Materazzi pegou a mão de Riba. Agora eu quero lhe fazer uma confidência e também ajudá-la, pois sinto que você é uma menina de bom coração, com a qual uma mãe pode dividir suas preocupações. Estou certa, Riba? Sim, senhora, espero que sim, respondeu a menina espantada. É o que me parece, falou a honorável Edith Materazzi, como se tivesse olhado dentro da alma de Riba e visto apenas bondade e uma consideração profunda pelas inquietações maternas. Devemos conversar sobre coisas que são difíceis para mim. Porém, ser mãe vem antes que o orgulho, como estou certa de que você descobrirá um dia. Ela suspirou. Meu marido me odeia e faz de tudo para me impedir de ver minha filha. O que você acha disso? Os olhos de Riba se arregalaram de perplexidade. Acho muito triste, senhora. E é mesmo. Ele me impede de vê-la e faz sua cabeça contra mim. Mas não posso me defender, pois, se ela se voltasse contra o Marechal, suas chances no futuro seriam arruinadas. Isso eu não posso fazer. Então, Riba, devo suportar. Preciso tolerar que minha própria filha, a quem eu amo, acredite que eu sofria distante e não me importo nem um pouco com ela. O que você acha disso? Riba hesitou. Eu acho que deve ser terrível para a senhora. E é. Mas você pode me ajudar. Os olhos de Riba se arregalaram mais ainda, mas ela foi incapaz de pensar em uma resposta. Ouvi dizer que você é uma excelente companhia e uma embelezadora muito habilidosa. Obrigada, senhora. Estão todos falando como seus talentos transformaram aquela ingrata da Jeanne. Ela não é nenhuma beldade, para ser franca, mas você deve tê-la transformado em uma. Obrigada, senhora. Fez-se uma pausa. Agora, quero lhe pedir uma coisa que, além do mais, irá ajudá-la a alcançar uma posição invejável. Eu tomei providências para que você seja a embelezadora da minha filha. Oh, exclamou Riba. A honorável Edith Materazzi sorriu. E pô, nisso. Não é uma maravilha? Sim, senhora. Tenho certeza de que você se sairá bem. Tudo que peço, no entanto, são duas coisas. Você terá dificuldade em fazer uma delas, pois vejo que é uma menina boa e honesta. Ela encarou Riba, que já estava esperando a pegadinha por trás daquilo. Peço-lhe que não revele a minha filha que chegou a ela através de mim. Ela agarrou a mão de Riba com força, como se estivesse sufocando desesperadamente um protesto mais do que natural. Sei que parece errado e compreendo a sua posição, mas faço esse pedido apenas porque, de outra forma, ela irá recusá-la. Para se fazer uma coisa nobre, às vezes é preciso cometer um pequeno pecado. Quero apenas que você, de vez em quando, venha me dizer como ela está, sobre o que costuma falar, se algo a preocupa. Coisas pequenas, do tipo que uma filha contaria a uma mãe que a ama. Você poderia fazer isso, Riba? E claro que poderia. E, além disso, o que mais lhe restava? Ela firmou aquele acordo com a honorável Edith Materazzi, mesmo que não acreditasse totalmente nela,
que diferença fazia? Na verdade, Riba não tinha escolha, e as duas sabiam disso. Sua Santidade o Redentor Bosco se acomodou em sua sacada e baixou os olhos para os soldados que se moviam mais abaixo, até onde a vista alcançava, preenchendo a vastidão do santuário. Homens gritavam, mulas urravam, cavalos bufavam e eram xingados por seus domadores. As visões e os sons de tantos preparativos o agradavam. Afinal, era o começo daquilo que mais ambicionara a vida. Ele deu outro gole na sopa, uma de suas favoritas. Pé de galinha com uma verdura que era conhecida em Mênfis como papel higiênico, onde era valorizada apenas por sua utilidade e não como comida. Ouviu-se uma batida na porta. Entre. Era o Redentor Stape Roy. O senhor me chamou, digníssimo. Quero que o senhor reúna 20 redentores e tente matar Arbel Pescoço de Cisne. Mas, sua santidade, isso é impossível. Protestou Roy. Sei muito bem disso. Se fosse possível, não o estaria enviando. Irritado e com medo, Roy ainda assim conteve o impulso de perguntar a Bosco o que diabos ele queria dizer com isso. O senhor está irritado comigo, Redentor Roy Stape. Eu sirvo ao senhor como bem lhe aprouver, digníssimo. Bosco se levantou e fez sinal para o Redentor vir até uma mesa, sobre a qual um mapa das fortificações de Mênfis estava estendido. O senhor participou do cerco a Volheis, não foi? Sim, digníssimo. Quanto tempo a cidade demorou a ser tomada? Quase 3 anos. Bosco gesticulou em direção ao mapa das fortificações de Mênfis. Quanto ter Fipo, em sua opinião de homem experiente, o senhor acha que levaríamos para destruir Mênfis? Mais que isso. Quanto mais? Muito mais. Bosco se virou para encará-lo. Nós poderíamos nos arruinar, por mais poderosos que sejamos, tentando tomar Mênfis pela força, e é por isso que não vai acontecer. O senhor ouviu os boatos sobre porque tentamos raptar Arbel Materazi? O Redentor Stape Roy pareceu desconfortável. É pecado escutar fofocas e outro maior ainda passá-las adiante. Digníssimo. Bosco sorriu. É claro, porém, neste caso, estou isentando o senhor. O pecado de espalhar boatos já lhe foi perdoado. No geral, dizia-se que ela havia se convertido secretamente aos antagonistas, estava espalhando sua palavra. Além de ser uma bruxa que realizava orgias, corrompia homens aos milhares, fazia redentores capturados perverterem, obrigando-os a comer camarões sob tortura. Bosco assentiu. Uma pecadora formidável. Se for tudo verdade. Eu apenas repeti os boatos, não disse que acreditava neles. Bom para o senhor, Redentor. Bosco sorriu. Eu mandei que ela fosse sequestrada porque queria forçar os Materazi a saírem de trás dos muros de Mênfis. Para todos os cidadãos do Império, ela é uma rainha, idolatrada por sua juventude e beleza, uma estrela no armamento. Em toda parte, mesmo no mais sórdido conjunto de barracos do Império, eles falam sobre suas proezas. Não é de se espantar que muitos as inventem ou exagerem. Ela é adorada, Redentor, e especialmente pelo próprio pai. Quando fui informado de que seu rapto havia fracassado, não fiquei, no entanto, muito preocupado. Assim que a notícia de que fizemos algo tão abominável se espalhasse, meu objetivo teria sido cumprido. Os Materazi sairiam aos pulos de Mênfis, transbordando de ódio e prontos para nos varrer da face da terra. Bosco se sentou e olhou firme para o homem de aparência dura à sua frente. Isso não aconteceu. E claro, deve estar pensando o senhor, de modo que só posso estar enganado. É apenas educado demais para dizê-lo. Porém, Redentor, o senhor também se engana. O Marechal Materazi, por outro lado, concorda comigo que ele pode ser um pai amoroso, mas não é um sentimental. Decidiu manter o rapto em segredo, exatamente por saber que não conseguiria resistir ao desejo de vingança de seu povo. O que me leva ao senhor, Redentor. Uma vez uma relação tão boa com aquela coisa em Kittitown, sua santidade. Quero que o senhor o convença a ajudá-lo a lançar um ataque utilizando um certo número de soldados, 30, talvez 50, como achar melhor. O senhor informará a esses soldados que os boatos já disseminados aos redentores sobre a apostasia repugnante e pecaminosa de Arbel Pescoço de Cisne são verdadeiros, e que eles serão considerados mártires se morrerem como de fato morrerão. O senhor se certificará de que cada um dos capitães de sua escolha carregará um certificado de martírio explicando por que eles estão executando a obra do senhor. Com sorte, alguns sobreviverão por tempo bastante para os Materazi arrancarem a verdade deles através da tortura. Desta vez, não quero que haja possibilidade alguma de nossa ação ser ocultada. Fui claro? Sim, digníssimo, respondeu um Redentor Roy descorado. O senhor ficou bastante pálido. Redentor, devo lhe informar que a sua morte não é necessária. Muito pelo contrário. O senhor também deve usar soldados que foram desonrados de alguma maneira. O que estou lhe pedindo é uma coisa diabólica, porém, necessária. Quando descobriu que o sacrifício da sua própria vida imprestável não era necessário, a cor voltou às faces do Redentor Roy. Kit das lebres, disse ele, vai querer saber no que está se metendo. Ele provavelmente não achará que é de seu interesse se envolver em algo tão ambíguo quanto isso. Bosco dispensou com um gesto. Prometo o que quiser para ele. Diga-lhe que, quando vencermos, eu o tornarei o sátrapa de Mênfis. Ele não é tolo, sua santidade. Bosco deu um suspiro e refletiu por um instante. Leve para ele a estátua de ouro da Vênus luxuriosa de Strabo. O Redentor Roy pareceu abismado. Eu achei que ela havia sido quebrada em 10 pedaços atirada pela cratera do vulcão de Delphi. Foi apenas um boato. Por mais blasfema e obscena que seja, a estátua vai encher os ouvidos dessa sua criatura e deixá-lo surdo para qualquer dúvida que tenha, quer ele seja tolo ou não.
Capítulo 26. No decorrer das semanas seguintes, Kali sentiu todos os prazeres autodestrutivos de se infernizar a vida de alguém que você ao mesmo tempo adora e odeia. Para ser sincero, embora ele não fosse, Kali já estava farto deles. Ele nunca havia encarado de fato o que estava esperando ao se tornar o guarda-costas de Arbel Pescoço de Cisne. O sentimento se nutria por ela, desejo e rancor em igual intensidade, teriam sido difíceis de conciliar para qualquer um, quanto mais para alguém que fosse uma mistura tão estranha de experiência brutal e completa inocência. Talvez um pouco de charme pudesse ter ajudado a evitar que ela se retraísse quando ouvia sua voz. Porém, de onde um garoto daquele tiraria charme? A repulsa física que Arbel sentia na sua presença era, compreensivelmente, uma grande ofensa para ele. No entanto, tudo que Kali sabia fazer em resposta era tratar-a com mais hostilidade ainda. Essa atmosfera estranha entre Kali e sua patroa era fonte de grande inquietação para Riba. Ela gostava de Arbel Pescoço de Cisne, embora tivesse ambições de se tornar mais do que uma dama de companhia, por mais ilustre que fosse a dama. Arbel era gentil, atenciosa, assim que descobriu como sua criada era inteligente, muito tranquila e franca com ela. Não obstante, Riba era fiel a Kali ao ponto da adoração. Ele havia arriscado a própria vida para salvá-la de algo terrível, que geralmente não era para ser lembrado exceto em pesadelos. Ela não conseguia entender a frieza de Arbel em relação a ele, e estava determinada a colocar juízo na cabeça da patroa. A maneira como ela fez isso poderia ter parecido estranha para alguém de fora. Fingindo ter tropeçado, ela derramou de propósito uma xícara de chá em cima de Kali, tomando cuidado de acrescentar água gelada ao plano para garantir que a queimadura não fosse grave demais. Mas o chá estava bem quente. Com um grito de dor, Kali arrancou a túnica de algodão que estava vestindo. Oh, me desculpe, alvoroçou-se Riba, apanhando uma caneca de água gelada que havia deixado intencionalmente ao alcance da mão e derramando-a em cima dele também. Você está bem? Me desculpe. Qual é o seu problema? Disse ele, mas sem irritação. Primeiro você tenta me escaldar, depois tenta me afogar. Oh, arquejou Riba. Sinto muito. Ela continuou pedindo desculpas, entregando-lhe uma pequena toalha e paparicando de forma geral. Tudo bem. Eu vou sobreviver, disse ele enquanto ia embora e meneou a cabeça na direção de Arbel. Preciso trocar de roupa. Por favor, não deixe seus aposentos até eu voltar. E, com essas palavras, ele saiu. RJ, então se virou para ver se sua artimanha havia dado certo. Porém, como geralmente acontece com artimanhas complexas, seu resultado foi igualmente complexo. O que fez Arbel sentir pena, e do tipo que jamais imaginara poder sentir por Kali, era que suas costas fossem cobertas de vergões e cicatrizes, quase não havia centímetro na sua pele que não carregasse as marcas do seu passado brutal. Você fez aquilo de propósito. Fiz, disse Riba. Por quê? Para que a senhora pudesse ver o quanto ele sofreu. E então, com todo o respeito, deixar de ser tão cruel. Do que você está falando? Disse uma Arbel estupefata. Posso ser franca? Não, não pode. Vou ser de qualquer forma, já que cheguei até aqui. Para os padrões da aristocracia, Arbel não era uma aristocrata pomposa. No entanto, ninguém, não apenas uma criada, mas ninguém, jamais havia falado com ela daquela maneira, com exceção de seu pai. Seu assombro a deixou muda. Você e eu, mademoiselle, falou Riba depressa, podemos não ter muito em comum, mas uma vez eu tive de bandeja absolutamente quase tudo que quis e imaginava apenas uma vida de dar e receber prazer. Bem, tudo isso acabou em apenas uma hora e eu descobri como a vida é terrível, cruel e inacreditável. Ela então contou os detalhes para sua patroa de olhos arregalados, sem omitir nada sobre o destino de sua amiga e sobre como Kali se arriscara a tudo, inclusive uma morte ainda mais cruel, para salvá-la. Enquanto atravessávamos as terras crestadas, ele sempre me dizia que me salvar foi a coisa mais idiota e insensata que fez na vida. E você acredita nele? A pergunta foi feita, na verdade, em tom de espanto. Riba soltou uma risada. Não sei direito. Às vezes acho que ele está falando sério, outras não. Mas eu vi as costas dele quando estávamos nos lavando em uma das lagoinhas das terras crestadas. Só Deus sabe como ele conseguiu encontrá-la naquele lugar terrível. Porém, Henry me disse o que eles fizeram com Kali. Desde que ele era pequeno, esse tal de Redentor Bosco jogava qualquer coisinha nas suas costas. Ele o acusava de tudo. Quanto mais banal, melhor. Rezar com os polegares cruzados, não escrever o número 9 do jeito que ele queria. Então, o arrastava para frente dos outros e lhe aplicava uma surra violenta. Socava até ele cair no chão e o enchia de chutes. Daí, o transformou em um assassino. Àquela altura, Riba já havia se colocado em um estado de indignação profunda, e não só contra os redentores. Então, me parece surpreendente que ele não nos ache o cocô do cavalo do bandido, quanto mais que arrisque a própria vida para nos salvar. Os olhos de Arbel Pescoço de Cisne, embora fosse quase impossível, se arregalaram ainda mais diante daquela surpreendente figura de linguagem. Então, mademoiselle, acho que está na hora de a senhora parar de erguer o nariz para ele e mostrar a gratidão e a compaixão que ele merece. Riba já havia perdido algo da pureza de intenções com a qual começara sua bronca e passado a tirar prazer da própria indignação e do constrangimento da sua patroa. Porém, não era boba e viu que estava na hora de parar. Fez-se em longo silêncio e Arbel piscou várias vezes enquanto tentava não chorar. Ela correu os olhos marejados pelo quarto, voltou a encarar Riba e então olhou à sua volta novamente. Por fim, soltou um longo suspiro. Eu não sabia. Até agora nunca tinha percebido. Logo em seguida, ouviu-se uma batida na porta e Kali entrou.
Apesar de a atmosfera estar totalmente alterada ali dentro, ele não notou nada da mudança que havia ocorrido desde sua saída. Ela, no entanto, era maior do que Riba imaginava ou do que a jovem que a sentia se dava conta. Arbel Pescoço de Cisne, a bela e mais desejada dentre todas as desejadas, foi invadida pela compaixão ao ver as cicatrizes terríveis nas costas de Kali. Contudo, também foi invadida por algo menos nobre. Um desejo tão intenso quanto inesperado. No até a cintura, Kali representava um contraste absoluto em relação aos corpos esguios dos Materazzi, por mais fortes e ágeis que eles fossem. Kali era espadaúdo, com uma cintura extraordinariamente fina. Não havia nada de elegante nele. Ele era todo músculos e força, como um touro. Não havia graciosidade ali. Ninguém jamais teria feito uma escultura daquela massa de músculos e cicatrizes. Porém, o simples fato de vê-lo daquele jeito fez algo dentro de Arbel Materazzi se descompassar, e não foi apenas seu coração. Capítulo 27. Bem, Redentor, arrulhou Kit das Lebres, as unhas de sua mão riciando a madeira da mesa sobre a qual estava a estátua dourada da Vênus luxuriosa de Strabo. O som lânguido de sua voz fazia o Redentor Stap R0 se sentir como se algo pior do que você poderia imaginar estivesse prestes a entrar rastejando no seu ouvido. Tudo isso é muito estranho, prosseguiu Kit das Lebres, olhando para a estátua. Ou pelo menos era o que achava o Redentor Roy. Como sempre, o rosto do seu anfitrião estava coberto por um capuz cinza, coisa pela qual o Redentor se sentia muito grato. A estátua é sua, se o Senhor nos ajudar. De que importam nossos motivos? O arranhar baixinho das unhas contra a madeira continuava, de modo que o Redentor quase deu um pulo quando ele finalmente parou e o braço coberto se estendeu para frente em direção à estátua, o hábito cinza deslizando de cima da mão de Kit das Lebres, só que não se podia chamar aquilo de mão. Pense em algo cinza e peludo, mas não muito, como uma pata de cachorro, porém muito mais longa e com unhas mosqueadas. Contudo, nem mesmo essa descrição é preciso o bastante. Gentilmente, como uma mãe afagando o rosto de um bebê, as unhas acariciaram a estátua por alguns instantes, recolhendo-se em seguida. Uma bela peça, murmurou Kit das Lebres. Mas eu tinha ouvido falar que ela havia sido quebrada em 10 pedaços se atirada dentro do vulcão de Delphi. Está claro que não. Ouviu-se um longo suspiro que o Redentor conseguiu sentir contra o seu rosto, como o mau hálito quente e úmido de um cachorro grande e hostil. Vocês não terão sucesso, arrulhou Kit das Lebres. Isso é uma questão de opinião. É um fato, disse Kit das Lebres com rispidez. O problema é nosso. Vocês estão tentando começar uma guerra, então também é problema meu. Fez-se uma longa pausa. No entanto, prosseguiu Kit das Lebres, não faço objeções a uma guerra. Elas sempre foram proveitosas para mim no passado. O senhor ficaria surpreso, meu caro Redentor, com a quantidade de dinheiro que se pode fazer fornecendo comida, bebida de má qualidade, caçarolas, panelas mesmo para o mais ínfimo dos conflitos. Quero uma garantia por escrito de que, caso vocês vençam, nenhuma das minhas propriedades será danificada e eu terei proteção para transitar por onde bem quiser. Fechado. Nenhum dos dois acreditava no que o outro dizia. Kit das Lebres certamente ficaria feliz em fazer dinheiro com uma guerra. Porém, seus planos iam bem além disso. Vai demorar um pouco, disse Kit das Lebres com um suspiro, soltando outra lufada de hálito quente e úmido. Mas os planos estarão prontos daqui a 3 semanas. Isso é tempo demais. Pode ser, mas é o tempo que vai levar. Adeus. Após essas palavras, o Redentor Roy foi convidado a sair dos aposentos privados de Kit das Lebres, conduzido até um pátio, em seguida, até a cidade propriamente dita. Uma multidão havia se reunido para observar 2 rapazes no máximo 16 anos de idade sendo enforcados em um patíbulo. Em volta dos pescoços aterrorizados de ambos, uma placa dizia, estuprador. O que é um estuprador? Perguntou o Redentor Roy ao guarda que o escoltava, inocência e maldade convivendo de forma bastante pacífica dentro dele. É um sujeito que tenta ir embora sem pagar, foi a resposta. Um Kali pensativo se encaminhava para os aposentos cuidadosamente isolados de Arbel Pescoço de Cisne. Apesar da desconfiança e do rancor profundos que sentia, Kali havia começado a detectar um abrandamento da parte dela em relação a ele. Ela já não fuzilava com os olhos ou se encolhia sempre que ele se aproximava. Às vezes, Kali chegava até a se perguntar se a expressão nos seus olhos, embora não pudesse, é claro, reconhecê-la como compaixão ou desejo, não poderia significar alguma coisa. No entanto, ele logo descartava esse tipo de ideia, pois não fazia sentido. Ainda assim, algo intrigante estava acontecendo. Imerso nesses pensamentos, ele mal notou um grupo de meninos com cerca de 10 anos de idade à beira do campo de treinamento, parecendo suspeitos atirando pedras uns contra os outros. Ao se aproximar, percebeu que um deles era muito mais velho, com uns 14 anos mais ou menos, tão alto, esbelto e bonito quanto os Materazzi do sexo masculino costumavam ser naquela idade. O mais estranho era que os meninos mais jovens não estavam jogando pedras uns contra os outros, mas sim contra o garoto mais velho, enquanto gritavam com ele. Retardado. Cabeça oca. Imbecil. Zé Ruela. E então as pedras. Porém, apesar do seu tamanho, o garoto maior simplesmente rodopiava assustado e confuso à medida que pedra atrás de pedra o atingia. Então uma delas bateu na sua testa e ele desabou.
Quando os meninos já estavam correndo para frente para chutá-lo, Kali chegou, agarrou um deles pela orelha, derrubou outro e lhe deu um chute de leve enquanto ele se estirava no chão. Em questão de segundos, o Band estava fugindo, gritando insultos no caminho. Se eu vir vocês novamente, seus pivetes, gritou Kali enquanto eles corriam, vocês vão ter o privilégio de sentir minha bota inteira rosca adentro. Kali se agachou sobre o garoto caído. Está tudo bem. Eles já foram embora, disse ele para o monte choroso ao seu lado, que cobria o rosto com as mãos e estava abraçando os joelhos contra o peito. Não houve reação. O menino apenas continuou choramingando. Não vou machucar você. Eles já foram. Ainda nenhuma reação. Já um pouco irritado, Kali tocou seu ombro. O menino ganhou vida de repente, desferindo um golpe tão rápido que sua mão estalou contra a testa de Kali. Com um grito de susto e dor, Kali saltou para trás enquanto o menino o encarava totalmente perplexo, arrastando-se para trás em direção ao muro e olhando em volta, aterrorizado, em busca dos seus carrascos. Merda, disse Kali. Merda, merda, merda. O menino tinha punhos de ferro e parecia que ele tinha levado uma marretada. Qual é o seu problema, seu doido maldito? Gritou ele para o menino de olhos esbugalhados. Eu estava tentando ajudá-lo e você quase arrancou minha cabeça. O menino continuou a encará-lo, mas finalmente falou. Porém, não era um discurso articulado, mas uma série de grunhidos. Não estando habituado aos aleijados e deficientes, eles não duravam muito no santuário. Kali demorou um pouco para perceber que o rapaz era mudo. Ele estendeu a mão. Lentamente, o menino o apanhou e Kali o ajudou a se levantar. Venha comigo, falou ele. O menino continuou olhando. Além de mudo, era surdo. Kali gesticulou para que ele o acompanhasse, a passos lentos, choramingando de dor e vergonha. O garoto obedeceu. 10 minutos depois, Kali estava limpando as feridas do rapaz na guarita provisória, no terreno de Arbel Pescoço de Cisne, quando ela veio correndo, acompanhada de Riba. Ela levou um susto ao ver o menino que sangrava diante de Kali e exclamou. O que você fez com ele? Como assim? Sua louca? Gritou ele de volta. Ele estava levando uma surra de um bando dos seus queridinhos antes de botá-los para correr. Ela o encarou cheia de remorso por ter arruinado todo o bom trabalho que vinha fazendo nos últimos dias. Sinto muito, falou ela, de forma tão lastimosa e claramente aflita que Kali sentiu um intenso prazer. Pela primeira vez, estava em vantageiro na sua presença. No entanto, deu apenas um suspiro de repúdio. Sinto muitíssimo, repetiu ela. Então, andou até o menino, transbordando ansiedade e preocupação, e o beijou. Kali nunca a havia visto mostrar aquele tipo de consideração por ninguém. Ele ficou observando, estupefato, a cena. O menino começou a se acalmar quase no mesmo instante. Arbel Pescoço de Cisne olhou para Kali enquanto acariciava o cabelo do rapaz. Este é o meu irmão, Simon, disse ela. A maioria das pessoas o chama de Simon Cabeça Oca, embora nunca na minha frente. Ele é surdo-mudo. O que aconteceu? Ele estava no campo de treinamento. Um grupo de meninos mais novos estava jogando pedras nele. Monstros, disse ela, virando-se de volta para o irmão. Eles acham que podem se safar de qualquer coisa porque Simon não pode denunciá-los. Ele não tem um protetor? Tem, mas meu irmão gosta de ficar sozinho e está sempre escapando para o campo de treinamento porque quer ser como os outros. Mas eles odeiam e temem por ele ser devagar. Dizem que ele está possuído por um demônio. Mais feliz àquela altura, Simon começou a apontar para Kali e grunhir, encenando o incidente com as pedras e seu resgate. Ele quer lhe agradecer. Como você sabe? Respondeu Kali, um pouco ríspido demais. Bem, eu não sei, mas ele tem bom coração, por mais simplório que seja. Ela apanhou a mão de Simon e abriu-lhe a palma e a estendeu para Kali apertar. Assim que ele percebeu o que deveria fazer, Kali levou algum tempo para conseguir pará-lo de sacudir com energia sua mão. Enquanto isso, o sangue encharcava a atadura temporária que Kali havia colocado em volta da cabeça de Simon. Ele fez sinal para o menino se sentar, sob o olhar preocupado de Arbel. Desfez o curativo. Era um corte feio de quase 5 centímetros. Aqueles desgraçados poderiam ter arrancado o olho dele fora. Vai precisar de pontos. Arbel Pescoço de Cisne o encarou com espanto. Como assim? Vai precisar de pontos, igual quando você remenda uma camisa ou uma meia. Kali riu do que acabará de dizer. Não que você faça isso, é claro. Vou chamar um dos nossos médicos. Kali riu de desdém. O último médico dos Materazzi que me tratou só não me matou porque eu não dei chance. Não é só porque vai ficar uma cicatriz enorme e um ferimento irregular. Desses não sara sozinho. E quase certo que vai infeccionar e aí. Só Deus sabe. 3 ou 4 pontos bastam para fechar o corte e você mal vai notar que ele está ali. Arbel Pescoço de Cisne o encarou, totalmente perdida. Deixe-me chamar um médico para dar uma olhada nele antes. Por favor, tente entender. Kali deu de ombros. Como quiser. 1 hora depois, 2 médicos haviam sido chamados. Depois de discutirem ansiadamente, não conseguiram estancar o sangramento, chegando até a piorá-lo de tanto cutucar e mexer nele. Àquela altura, Simon estava tão confuso e sentindo tanta dor que se fartou daquilo, recusando-se deixar os médicos chegarem perto. Durante todo esse tempo, o ferimento em sua cabeça sangrava aos borbotões. Depois de assistir aquilo por alguns minutos, Kali foi embora, retornando meia hora depois para se deparar com Simon sentado em um canto, sem deixar que ninguém tocasse, nem mesmo sua irmã. Kali puxou uma Arbel perturbada de lado. Olhe só, disse ele. Eu comprei um pouco de aquileia no mercado para estancar o sangramento.
Ele meneou a cabeça para o drama que estava sendo encenado lá no canto. Isso não está adiantando nada. Por que não pergunta ao seu pai o que ele acha? Arbel Pescoço de Cisne suspirou. Meu pai se recusa a ter qualquer tipo de envolvimento com ele. Você precisa entender. É uma vergonha terrível ter um filho como esse. Posso decidir eu mesma. Então decida. Dali a alguns minutos, os médicos haviam sido dispensados, de modo que apenas Callie e Arbel continuavam na guarita. Simon parou de gritar, mas ficou encarando os dois com desconfiança do seu canto. Callie fez questão de Simon ouvisse abrir o pacotinho dobrado contendo o pó de Aquileia e derramar um pouco dele na palma da mão. Callie apontou o pó, depois a ferida de Simon e, por fim, a própria testa. Ele se deteve por um instante e então se aproximou com cautela do menino, ajoelhando-se enquanto ele mostrava a alma aberta com o pó de Aquileia. Simon encarou, a desconfiança se transformando em receio. Callie apanhou uma pitada do pozinho e a ergueu devagar até a cabeça do menino. Ele então inclinou a cabeça para trás, gesticulando para Simon fazer o mesmo. Da forma mais ressabiada que você possa imaginar, o menino obedeceu e Callie salpicou o pozinho sobre a ferida que ainda sangrava, repetindo o processo 6 vezes. Em seguida, se afastou e deixou Simon relaxar. 10 minutos depois, o sangramento havia parado. Mais calmo, Simon deixou Callie se aproximar dele outra vez para ele poder limpar o pó de Aquileia da ferida. Embora aquilo fosse claramente doloroso, Simon foi paciente enquanto Callie fazia seu trabalho com delicadeza, observado o tempo todo por Arbel Pescoço de Cisne. Quando acabou, ele atraiu Simon de volta para o meio da guarita, fazendo-se sentar à mesa. Então, ainda espiado com desconfiança pelo menino, Callie sacou um estojinho de seda de um bolso interno e o abriu sobre a mesa. Ele consistia em várias agulhas, algumas curvadas de diversas maneiras, com pedacinhos de linha já passados pelos buracos. A desconfiança retornou aos olhos de Simon à medida que Callie pegava uma das agulhas com sua linha e a erguia para lhe mostrar. Ele tentou várias vezes explicar através de mímica o que queria fazer. Porém, tudo que aquilo conseguiu foi agravar a expressão de temor no rosto de Simon. A cada vez que ele tentava começar a dar pontos na ferida, Simon soltava um grito de horror, sem entender nada. Ele não vai deixar. Tente outra coisa, disse Arbel, perturbada. Olha, falou um Callie aborrecido e cada vez mais irritado. O corte é fundo demais. Já disse que vai infeccionar. Daí seu irmão vai ter mesmo motivo para gritar. Isso se a infecção não calar a boca dele para sempre. Simon não tem culpa. Ele não consegue entender. Era impossível discordar, de modo que Callie simplesmente se afastou com um suspiro. Então, se aproximou de volta, sacou uma pequena faca do seu bolso interno, antes que Simon ou Arbel Pescoço de Cisne pudessem reagir. Abriu um talho profundo na própria mão esquerda, bem na parte carnuda que subia até o polegar. Pela primeira vez em vários minutos, houve silêncio. Tanto Simon quanto sua irmã ficaram chocados, aterrorizados diante da cena que tinham acabado de assistir. Callie guardou a faca e, à medida que o sangue jorrava da ferida, apanhou uma atadura da mesa e a pressionou contra o corte. Durante os 5 minutos seguintes, ele não falou nada e os outros dois se limitaram a encarar. Elizero então retirou com cuidado a atadura e viu que a hemorragia tinha parado e teu um pouco. Ele se encaminhou devagar até a mesa, apanhou a agulha e a linha que havia mostrado a Simon como se fosse executar um truque de mágica. Em seguida, pousou a agulha com cuidado próximo da ferida e começou a puxá-la de um lado do corte para o outro. Ele apertou a linha com uma expressão concentrada no rosto, como se estivesse remendando uma meia. Daí a amarrou com um nó e, apanhando a outra agulha preparada no seu estojo, repetiu o processo outras 3 vezes até a ferida estar bem fechada. Por fim, ergueu a mão costurada diante do rosto de Simon, para que ele pudesse examiná-la com atenção. Quando o garoto acabou de fazê-lo, Callie fitou dentro dos seus olhos, assentiu e esperou. Simon, pálido de apreensão àquela altura, respirou fundo e então assentiu de volta. Callie pegou outra agulha do estojo, levou até a ferida do menino. Callie pensava nele como um menino, embora tivessem a mesma idade, e a enfiou sob a pele. Os 5 pontos foram feitos depressa, porém, compreensivelmente, não sem uma boa quantidade de berros e gritos por parte de Simon. Quando terminou, Callie sorriu e balançou a cabeça. Embora tivesse ficado branco feito um lençol, Simon havia suportado uma dor dos infernos. Callie se voltou para Arbel Pescoço de Cisne, aquela altura tão branca e trêmula quanto o irmão. Ele tem tutano, disse-lhe Callie. Seu irmão tem mais para mostrar do que as pessoas pensam. O exibicionismo desavergonhado de Callie estava surtindo o efeito que ele queria. À medida que encarava a criatura extraordinária à sua frente, Arbel Materazzi, deslumbrada, chocada, temerosa e perplexa, já estava praticamente a meio caminho de ficar apaixonada. Os guelfos, um povo famoso por sua mesquinhez, possuem um ditado: nenhuma boa ação fica impune. Callie logo descobriria a verdade que podia haver por trás deste infeliz provérbio. Para o seu azar, no entanto, ele não havia sido criado para policiar o comportamento de garotinhos encapetados com seus modos cruéis e maturos. Havia sido criado para matar. Callie desconhecia totalmente a noção de violência moderada e, infelizmente, o chute que havia dado em um dos carrascos de Simon tinha sido mais forte do que a encomenda e quebrara 2 das costelas do menino. Por um capricho do destino, o pai do garoto era Solomon, que já queria se vingar de Callie por lhe ter dado uma surra em 6 dos seus melhores alunos que agora estava se mordendo de raiva pela contusão do filho. Como geralmente acontece com brutos homicidas, Solomon era um pai bondoso e condescendente, obstante, sua ira, que àquela altura estava inflamada, precisava ser contida.
Não era possível desafiar Kali para um duelo quando o motivo para tanto era que seu filho havia sido ferido enquanto o monstrinho atacava o filho do Marechal Materazzi. Por mais humilhado que o Marechal se sentisse por ter um retardado como herdeiro homem, ele ficaria furioso diante daquela afronta à honra de sua família. Apesar de todo o seu vulto e de sua habilidade militar, Solomon se veria despachado para algum buraco no Oriente Médio para supervisionar enterros em leprosário. A raiva fervorosa que já sentia de Kali somou-se um ódio assassino à espera de uma só oportunidade. E ela não tardaria a chegar. Não era de se surpreender que Simon Cabeça Oca, como ele era universalmente conhecido quando seu pai ou sua irmã não estavam por perto para ouvir, tenha começado a passar o máximo de tempo possível na companhia de Kali, Clays e Henry Embromador. Surpreendente, no entanto, foi o fato de a companhia de alguém que não podia falar ou ouvir não fosse tão irritante para os reis conforme se podia esperar. Como eles, Simon era um intruso geralmente maltratado. No entanto, os 3 meninos também sentiam pena dele por estar tão perto de tudo que lhes parecia o paraíso: dinheiro, prestígio, poder e ao mesmo tempo tão incrivelmente longe. Além disso, Kali e companhia não permitiam que ele se tornasse um estorvo. Verdade que seu comportamento era errático e emocionalmente descontrolado. Porém, isso se dava apenas porque ninguém se dera ao trabalho de incutir nele o que os meninos consideravam uma boa educação. De modo que eles fizeram isso, gritando com Simon sempre que ele os importunava. O que, por ser surdo, não adiantava nada, e dando-lhe um belo chute no traseiro, o que adiantava. O método mais útil de todos, como eles logo perceberam, era ignorá-lo redondamente quando ele entrava em um de seus surtos ininteligíveis ou se comportava mal de alguma outra forma. Ele odiava isso mais que tudo e logo aprendeu as habilidades sociais básicas de um acólito dos Redentores. Estas, embora pudessem não ser muito proveitosas socialmente nas salas de estar de Mênfis, ainda eram as únicas regras de conduta que alguém havia lhe ensinado. Arbel dissera a Kali que Simon havia tido os melhores professores, mas sem resultado algum. Contudo, os meninos tinham uma vantagem sobre até mesmo os melhores professores de Mênfis. Os Redentores haviam desenvolvido uma linguagem de sinais simples para os vários dias e semanas durante os quais não lhes era permitido falar. Os acólitos, que não tinham permissão para tanto com mais frequência ainda, haviam aprimorado essa linguagem depois de tentar fazer, sem sucesso, com que Simon falasse algumas palavras. Kali começou a lhe ensinar alguns dos sinais, que ele aprendeu depressa: água, pedra, homem, pássaro, céu e assim por diante. 3 dias depois de começarem, Simon puxou a manga de Kali enquanto eles andavam por um jardim com um grande lago e um casal de patos e feito pássaro-água com as mãos. Foi então que Kali começou a pensar que talvez Simon não fosse tão tapado. Afinal, eles eram o decorrer da semana seguinte. Simon absorveu a linguagem de sinais dos Redentores como se ela fosse a água derramada em uma esponja seca. Longe de ser um cabeça oca, ele acabou se mostrando tão afiado quanto uma taxinha. Simon precisa de alguém, disse Kali enquanto os 4 estavam sentados na guarita, jantando, que invente mais palavras para ele. E de que adianta isso? Falou Clays. Se ninguém sabe o que ele está sinalizando, de que vai servir para ele? Mas Simon não é um sujeitinho qualquer. Ele é o filho do Marechal. Eles podem pagar alguém para ler seus sinais e falá-los em voz alta. Pescoço de cisne pagaria, disse Henry Embromador. Mas isso não estava nos planos de Kali. Ainda não, falou ele, olhando para Simon. Acho que ele merece se vingar do pai e de todos os outros com exceção da Pescoço de Cisne. Precisa fazer algo grande, algo que dê uma lição neles. Vou encontrar alguém e pagar do meu bolso. Embora essa fosse sem dúvida uma explicação verdadeira dos seus motivos, não era verdade completa. Kali sabia muito bem que Arbel Pescoço de Cisne havia mudado bastante sua conduta em relação a ele, mas não sabia o quanto. Afinal, ele não era, e por que deveria ser? Muito versado em assuntos como os sentimentos de uma bela e muito desejada jovem por alguém que ainda a apavorava. Kali sentia a necessidade de fazer algo dramático para impressioná-la, quanto mais formidável, melhor. Foi assim que, no dia seguinte, juntamente com Idris Puck, seu conselheiro para aquele assunto, Kali se viu no escritório do superintendente do gabinete dos acadêmicos, uma instituição popularmente conhecida como o Cérebro. Nele, eram treinados os vários burocratas necessários para a administração do império. Os postos mais importantes do governo eram, obviamente, reservados para os Materazzi, não só os de governador desta ou daquela província, como qualquer cargo de poder e influência. No entanto, todos sabiam, embora não fosse reconhecido publicamente, que poucos deles tinham inteligência ou bom senso suficientes para gerir um domínio tão vasto de forma eficiente, ou sequer geri-lo. E foi isso que levou à fundação do Cérebro, um lugar que errava estritamente sobre os princípios do mérito, para que a administração não desandasse a passos rápidos rumo à incompetência e ao caos. Sempre que um filho idiota ou um sobrinho corrupto dos Materazzi era nomeado governador de um estado conquistado qualquer, um número considerável de graduados do Cérebro entrava em cena para estabelecer um limite para o estrago que ele pudesse fazer. Foi, portanto, apenas para suprir os interesses da aristocracia que se possibilitou o nascimento daquela sabedoria, que garantia aos filhos inteligentes e ambiciosos dos comerciantes, embora não aos pobres brilhantes, a oportunidade de dar vazão à sua ganância, que participassem no futuro de Mênfis. Isso evitava que se envolvessem no tipo de conspiração contra o estado de coisas que havia arruinado tantas aristocracias passadas e presentes. O superintendente olhou para Idris Puck, um homem precedido de longe por sua reputação oscilante, com certa desconfiança. Desconfiança esta que não era atenuada pelo jovem rufião mal encarado que o acompanhava, e cuja reputação era pior ainda, se não um pouco mais misteriosa. Como posso ajudá-los?
Perguntou ele da forma menos prestativa possível. Lord Ipold, falou Idris Puk, retirando uma carta de um bolso interno e colocando-a sobre a mesa diante do superintendente. Pediu que recebêssemos a melhor assistência que vocês puderem oferecer. O superintendente olhou desconfiado para a carta, como se ela talvez não fosse totalmente autêntica. Precisamos do seu melhor acadêmico para ser camarista de um importante membro da família do Marechal. O superintendente se animou. Aquilo poderia ser útil. Compreendo. Porém, esse tipo de função não é geralmente reservada a alguém de dentro dos Materazzi? Geralmente, sim, concordou Idris Puk, como se essa tradição total e irrevogavelmente gravada em pedra não tivesse menor importância. Neste caso, precisamos de um camarista inteligente e instruído, ou melhor, instruído em línguas. Uma pessoa flexível, capaz de pensar por si mesma. O senhor tem alguém desse tipo? Temos várias pessoas desse tipo. Então nós ficaremos com a melhor delas. E foi assim que, 2 horas depois, um Jonathan Coolhaus aturdido, mal acreditando na própria sorte, se encaminhou para a fortaleza e foi conduzido, com toda a deferência devida a um camarista dos Materazzi, até a área do palácio reservada a Arbel Pescoço de Cisne, em seguida, até a guarita. Caso Jonathan Coolhaus não tivesse escutado o ditado do grande General Void, nenhuma notícia tão boa ou tão ruim quanto parece em um primeiro momento. Estava prestes a aprender a verdade que ela continha e ele havia esperado se ver em um aposento luxuoso, na antessala de uma vida majestosa, algo que achava-se exatamente que seus talentos mereciam em vez disso. Se viu em uma guarita amontoada de camas encostadas contra a parede e com um número igualmente grande de armas de aparência, perigosa de todos os tipos. Algo estava errado ali. Meia hora depois, Kali chegou com Simon Materazzi. Kali se apresentou e Simon grunhiu para o acadêmico estupefato. Então, Jonathan foi informado do que se esperava dele. Ele deveria usar seu conhecimento para desenvolver uma linguagem de sinais adequada para Simon, então o acompanharia por toda parte para ser seu tradutor. Imagine a revoltante decepção do pobre Jonathan. Ele, que vinha esperando um futuro glorioso no topo da sociedade de Memphis, acabava de descobrir que, na verdade, seria o porta-voz do Materazzi equivalente ao idiota do vilarejo. Sentiu-se tão mal que, se tivesse guelras, elas estariam verdes. Kali mandou um criado lhe mostrar seu quarto, que não era muito melhor do que aquele que ocupava no cérebro. Então, ele foi conduzido até os aposentos de Simon, onde em embrumador estava esperando para lhe mostrar o beaba da língua de sinais dos redentores. Isso pelo menos serviu para tirar a cabeça do desanimado Coolhaus da sua própria frustração. Sua reputação de possuir um talento natural para línguas era merecida e ele logo percebeu que não havia mistério naquele negócio de língua de sinais. Em 2 horas, já havia notado todos os gestos. Aos poucos, foi ficando intrigado. Inventar, em vez de aprender, uma nova língua poderia ser interessante. Nenhuma notícia tão boa ou tão ruim quanto parece em um primeiro momento. De qualquer forma, não havia nada a fazer além de entrar no jogo, por mais que ele lamentasse o fato de que sua única ferramenta de trabalho fosse um tapado. Com o passar dos dias, Coolhaus começou a rever sua opinião. Simon tinha sido mais ou menos deixado à própria sorte durante toda a vida e era totalmente indisciplinado, uma vez que jamais estivera sob o controle de nenhum sistema educacional ou de boas maneiras. 2 coisas possibilitaram a Coolhaus ensiná-lo. O medo e a adoração que Simon sentia por Kali, seu próprio desejo ardente de aprender a se comunicar com os outros, agora que havia descoberto aquele prazer maravilhoso, mesmo dentro do nível simples permitido pela língua de sinais limitada dos redentores. Essa combinação tornou Simon um aluno mais promissor do que parecia à primeira vista, e eles avançaram rapidamente, embora fossem interrompidos pelo menos 2 vezes por dia pelos acessos de raiva causados pela frustração de Simon quando não conseguia entender o que Coolhaus estava fazendo. Na primeira vez que Simon teve um desses ataques, um Coolhaus alarmado mandou chamar Kali, que fez Simon calar a boca ameaçando-lhe com uma bela sua caso ele não se comportasse. Simon, que depois do incidente dos pontos, achava Kali capaz de tudo, obedeceu. Fazendo um escarcéu, Kali transmitiu a Coolhaus a autoridade para aplicar castigos terríveis, porém não especificados. A Simon o assunto foi resolvido. Coolhaus continuou ensinando, e Simon, que acima de tudo queria agradar a Kali, continuou aprendendo. Coolhaus não deveria, sob hipótese alguma, contar a ninguém sobre o que estava fazendo e sua presença foi explicada com o pretexto de que ele era o guarda-costas provisório de Simon. Embora ignorasse as ambições mais ousadas de Kali para com seu irmão, Arbel Pescoço de Cisne estava muito ciente das outras coisas que ele fazia por Simon. Não havia jogos no santuário. Divertir-se era uma atividade pecaminosa. A coisa mais perto disso era um exercício de treinamento em que 2 lados, separados apenas por uma linha que nenhum dos 2 podia cruzar, tentavam acertar os membros do grupo oposto com um saco de couro atado ou uma corda. Se isso lhe parece inofensivo, você deveria saber que o saco de couro era cheio de pedregulhos. Ferimentos graves eram comuns, mortes, raras, porém não inauditas. Ao perceber que os 3 estavam amolecendo por conta da vida fácil que estavam levando em Memphis, Kali ressuscitou o jogo, mas com areia em vez de pedras. Ainda feito para ser apenas um exercício de treinamento, os meninos ficaram impressionados ao ver como, sem a ameaça de contusões graves constantes, eles estavam rindo e se divertindo com aquilo. Na falta de um jogador, eles deixaram Simon participar. Ele era desajeitado e não tinha a elegância do demais Materazzi, porém, esbanjava energia e tanto entusiasmo que se machucava com frequência. Contudo, nunca parecia se importar com isso. Eles faziam tanto barulho, rindo e zombando do fracasso e incompetência uns dos outros, que Arbel não podia deixar de ouvi-los.
Muitas vezes, ela ficava olhando pela janela bem acima do jardim enquanto seu irmão brincava e se sentia parte de um grupo pela primeira vez na vida. Isso também calou fundo no seu coração. Junto, é claro, com o estranho poder e a força de Callie, seus músculos de suor enquanto ele corria, atirava o saco, perseguia os outros e gargalhava. Mais tarde, depois de ele esperar mais ou menos uma hora em frente ao quarto dela, Ribo chamou para entrar. Embora Arbel tivesse se preparado com todo cuidado em seu quarto para parecer casualmente bonita, Callie a foi aguardando no salão principal. Como aquela era sua primeira oportunidade de vasculhar os arredores sozinho, ele começou a conferir sistematicamente tudo, desde os livros sobre as mesas até as tapeçarias e o quadro grande de casal que dominava o salão. Estava analisando com atenção quando Arbel entrou atrás dele e falou: "Este é o meu bisavô e sua segunda esposa." Eles causaram um enorme escândalo por estarem realmente apaixonados um pelo outro. Callie estava prestes a perguntar por que ela tinha um retrato daqueles dois na parede quando Arbel mudou de assunto. "Eu queria", disse ela, em um tom muito baixo e acanhado, "lhe agradecer por tudo que você tem feito por Simon." Callie não respondeu porque não sabia como, porque aquela era a primeira vez que o objeto de sua confusa adoração lhe dirigia a palavra de forma tão gentil, desde que ele a vira pela primeira vez se apaixonara perdidamente. "Eu vi vocês jogando lá embaixo hoje. Ele está tão feliz por ter alguém para..." Ela iria dizer brincar. Porém, percebeu que aquele rapaz que alternava momentos de brutalidade e gentileza talvez interpretasse aquilo da maneira errada, chamar de amigo. "Estou muito grata." Callie gostou bastante de ouvir aquilo. "Não tem de quê", disse ele. "Ele aprende rápido, é só você explicar o que está acontecendo. A gente vai dar uma endurecida nele." Assim que as palavras saíram da sua boca, Callie percebeu que aquilo não era bem a coisa certa a dizer. "Quer dizer, vamos ensiná-lo a se defender sozinho. Não vou ensinar nada muito perigoso para ele, não é?" disse ela. "Não vou ensiná-lo a matar ninguém, se é isso que está perguntando." "Me desculpe", falou ela, desapontada por tê-lo ofendido. Não quis ser indelicada. Callie, no entanto, já não estava tão melindrado na sua presença quanto antes. Percebia que Arbel havia ficado consideravelmente mais afetuosa em relação a ele. "Não, você não foi indelicada. Eu que peço desculpas por sempre me ofender com tanta facilidade. Idris Puck já falou para eu me lembrar de que sou apenas um arruaceiro e que devo ter mais cuidado diante de pessoas que tiveram uma criação decente." "Jura que ele disse isso?" falou ela, rindo, de pés juntos. "Ele não tem muito respeito pelo meu lado sensível. E você tem um?" "Não sei." "Você acha que seria uma boa coisa?" "Acho que seria uma coisa maravilhosa. Então eu vou tentar, embora não saiba como. Talvez você pudesse avisar quando eu estiver me comportando feito um arruaceiro e me dar uma bronca." "Eu teria medo demais", disse ela, seus cílios adejando lentamente para cima e para baixo. Ele riu. "Sei que todo mundo pensa que eu não sou mais bem intencionado que um gambá, mas não chegaria a matar uma pessoa só porque ela me censurou por ser um brutamontes. Você é muito mais do que isso." Seus olhos continuavam adejando. "Mas, assim mesmo, não deixe de ser um. Agora você está sendo sensível demais outra vez. Está vendo? Você me censurou e eu não matei ninguém, e vou continuar tentando melhorar." Ela sorriu e ele gargalhou, e outro passo foi dado em direção às profundezas do seu coração perplexo. Clays estava ensinado a Simon e Coolhaus como emplumar uma flecha com penas de ganso. Aquela era a terceira tentativa frustrada de Simon. E ele ficou tão furioso que quebrou a flecha e atirou as duas metades pela sala. Clays o encarou com calma e fez sinal para Coolhaus traduzir. "Se fizer isso de novo, Simon, você vai sentir minha bota rosca adentro." "Rosca?" perguntou Coolhaus, querendo mostrar sua repulsa diante de tanta grosseria. "Você não é tão esperto? Descubra sozinho. Adivinhem o que eu encontrei no porão aqui de baixo?" falou em embrumador, entrando na sala como se alguém tivesse colocado geleia além de manteiga no seu pão. "Como diabos?" disse Clays, sem erguer os olhos da mesa. "Eu vou saber o que você encontrou no porão." Henry Embrumador se recusou a deixar seu entusiasmo ser diminuído. "Venham ver." Sua alegria era tão óbvia que Clays ficou curioso. Henry os conduziu até o piso que havia debaixo do palácio e ao longo de um corredor cada vez mais escuro, até chegarem a uma porta que ele abriu com dificuldade. Uma vez lá dentro, uma janela de batente bem lá no alto lhes forneceu toda a luz que precisavam. "Eu estava conversando com um dos velhos soldados, que estava me contando um monte de histórias de guerra, interessantes, por sinal. Daí ele mencionou que, uns 5 anos atrás, eles estavam em uma missão de busca nas terras crestadas atrás de Gurriers, toparam com uma carreta dos Redentores que tinha se separado do comboio. Tinha só uns 2 Redentores por perto, então eles os enxotaram dali e confiscaram a carreta. Ele andou até onde estava uma lona e a puxou para o lado. Debaixo dela, havia uma enorme coleção de relíquias, forças sagradas de vários tamanhos feitas de madeira e metal. Estátuas da Sagrada Irmã do Redentor enforcado, os dedos das mãos e dos pés enegrecidos de diversos mártires preservados em pequenos recipientes decorados com motivos elaborados. Um chegava a ter até um nariz, ou pelo menos era o que Henry Embrumador achava. Depois de 700 anos, não dava para saber direito. Havia o antebraço direito de São Estevão da Hungria e também coração em perfeito estado de conservação. Coolhaus olhou para Henry Embrumador. "O que é tudo isso?" "Não entendo." Henry Embrumador ergueu um pequeno frasco 3/4 cheio e leu o rótulo. "Isso aqui é óleo santo que pingou do caixão de São Walburga." Clays perdeu a paciência, uma vez que a pilha de relíquias reavivara más lembranças. "Não me diga que você trouxe a gente até aqui para isso." "Não."
Ele seguiu até uma lona menor e, desta vez, afastou-a como no clímax do truque do mágico que eles tinham visto no palácio na semana anterior. Clays riu. Bem, agora pelo menos você vai deixar de ser inútil. Espalhado pelo chão havia uma série de bestas leves e pesadas. Henry Embrumador apanhou uma com um sistema de engrenagem dentada. Olha só, uma balista. Aposto que dá para fazer algo especial com isso. E isto aqui. Ele apanhou uma besta pequena com que parecia uma caixa em cima. Acho que esta aqui é uma arma de repetição. Já ouvi falar delas, mas nunca tinha visto uma antes. Parece um brinquedo de criança. Vamos ver depois que eu fizer uns dardos. Elas estão todas sem. Os Materazzi provavelmente os deixaram para trás. Não sabiam que eram. Simon fez alguns gestos com os dedos para colhá-los. Ele está preocupado com o que você disse sobre Henry. Clays pareceu confuso. Eu não falei nada. Sobre ele ser um inútil. Simon quer que você peça desculpa. Só vai sentir a bota dele rosca adentro. Era comum Simon não entender a maneira como os meninos se comunicavam. Antes de conhecê-los, estava habituado apenas a insultos diretos ou bajulações diretas. Clays encarou Simon. Os dedos de colhá-los corriam enquanto ele falava. Henry Embrumador é o que os Materazzi chamam. Ele se esqueceu qual era a palavra e começou a buscá-la de volta. Um cestino, um atirador. A única arma que ele usa é a besta. 2 horas depois, Calha apareceu na guarita e a notícia das bestas o colocou imediatamente de mau humor. Vocês mandaram Simon e Colhaus não saírem falando por aí? E por que precisaríamos fazer isso? Perguntou Clays. Por quê? Respondeu Callie, já irritado de verdade. Eu não vejo nenhum bom motivo para alguém ficar sabendo que Henry é um atirador. E tem algum mau motivo? O que eles não sabem não pode nos prejudicar. Quanto menos souberem sobre a gente, melhor. Essa é boa, vindo de alguém que se exibiu daquele jeito no jardim de verão. Falou Clays. Callie, disse Henry, como eu posso tirar as bestas lá de baixo ou fazer qualquer coisa com elas sem ninguém saber? Preciso fazer os dardos e preciso praticar. Mas, de qualquer forma, já era tarde demais. 2 dias depois, os 3 foram convocados para uma audiência com o capitão Albin. Ele parecia estar mais achando graça do que qualquer outra coisa. Você não me parece fazer o tipo assassino. Henry, não sou um assassino, sou apenas um atirador. Jonathan Colhaus disse que você era um cestino. Não dá para levar Colhaus a sério. Então você é um atirador que não mata gente. Para que serve você, então? Ofendido, Henry Embrumador se recusou a cair naquela armadilha, mas o resultado daquilo tudo foi que Albin exigiu uma demonstração. Fui informado de um certo dispositivo. Gostaria de vê-lo em Ai, não é só um. São 6 deles. Que seja, 6. O campo do sonho seria um local adequado? Qual o tamanho dele? Uns 300 metros. Não. De que você precisa? De uns 600. Albin riu. Você está me dizendo que pode atingir um alvo a 600 metros de distância com essas coisas? Só com uma delas. Albin fez cara de desconfiado. Imagino que possamos fechar a extremidade ocidental do Royal Park daqui a 5 dias. Então, preciso de 8. Tenho que fazer alguns dardos, e as bestas precisam de cordas novas. Muito bem. Ele olhou para Clays. Colhaus me disse que você é um arqueiro. Ele tem a boca grande demais, esse Colhaus. Independente do tamanho da boca dele, é verdade, sou melhor do que qualquer um que o senhor já tenha visto. Então também teremos uma demonstração sua. E quanto a você, Callie, tem mais alguns truques escondidos debaixo da cartola. 8 dias depois, um pequeno grupo de generais Materazzi, o Marechal, que havia convidado a si mesmo, e Viponte se encontraram atrás das grandes telas de lona geralmente usadas para arrebanhar servos na frente de damas da sociedade que querem caçar um pouco. Albin, tão incansavelmente cauteloso quanto Callie, havia decidido que seria melhor manter a demonstração em segredo. Ele não saberia dizer por quê, mas os 3 meninos estavam sempre escondendo alguma coisa e eram, portanto, imprevisíveis. E havia algo naquele menino Callie que sempre prometia caos. Melhor prevenir do que remediar. 5 minutos depois do início da demonstração, Albin percebeu que havia cometido um erro terrível. Não é fácil aceitar, não nos reconditos mais profundos da alma, que, por motivos de nascimento, outras pessoas menos capazes, trabalhadoras, inteligentes dispostas a aprender devem sempre ter precedência no que o poeta Demidou chama de a grande pocilga da vida. Uma vez que sempre esteve tão próximo de Vipold, um homem trabalhador, inteligente de talento extraordinário, a sensação de justiça pueril que ainda se escondia na alma de Albin havia ignorado conscientemente o fato de que aquele aristocrata poderia facilmente ter sido chanceler caso fosse um completo imbecil. Os generais que aguardavam o início da demonstração eram mais ou menos competentes como tais do que qualquer outro grupo selecionado por virtude de seus parentes. Em Mênfis, padeiros, cervejeiros, pedreiros todos respeitavam o direito de nascença com tanta rigidez quanto qualquer duquesa Materazzi. Você é um idiota, pensou Albin com seus botões, e merece essa humilhação. O problema não era apenas os 3 serem crianças, e muito estranhas, por sinal, mas também o fato de não serem nem mesmo comuns. Era possível respeitar um pedreiro ou um ferreiro, até mesmo ser rude com um criado era considerado vulgar pela maioria dos Materazzi. Porém, aqueles meninos não possuíam identidade, não faziam parte de nada. Eram migrantes, pior ainda, um deles tinha ido longe demais. Não que os generais fizessem vistas grossas à questão dos abusos do monte de Solomon, considerado por todos um brutamontes, mas corrigir esses desvios era da alçada dos próprios Materazzi.
Questões como injustiças contra os membros das classes inferiores deviam ser resolvidas com discrição. Porém, se não fossem, paciência. Não cabia à parte ofendida fazer justiça com as próprias mãos de forma tão eficaz e humilhante. O fato de Kali ter sanado seu próprio problema era uma ameaça inquietante. E talvez eles tenham razão, pensou Albin. O primeiro foi Clays. 12 soldados de madeira, geralmente usados para treino com espada, haviam sido posicionados a 300 metros de distância. Os Materazzi estavam habituados a arcos, contudo, os utilizavam essencialmente para caça. Eram artefatos elegantes bonitos importados a custos exorbitantes. O de Clays era a coisa mais próxima de um cabo de vassoura que tinham visto na vida. Parecia impossível vergar algo tão feio. Ele apoiou a parte de baixo do arco no chão, firmando com o peito do pé esquerdo. Segurando a corda logo antes do laço na ponta, começou a vergá-lo. Mais grosso do que o polegar de um homem gordo, ele se curvou lentamente sob a força incrível de Clays, que por fim prendeu o laço ao ilhó. Tentou, é claro, demonstrar o mínimo de esforço possível ao vergar um arco que só poderia ser subjugado pelo mais forte dos homens. Voltando-se para o semicírculo de flechas enfiadas no chão às suas costas, ele puxou uma, enfiando-a na corda do arco, puxando-a para trás na direção da bochecha, apontando e disparando. Tudo isso foi feito em um só movimento gracioso, com uma flecha sendo atirada a cada 5 segundos. Ouviu-se 11 baques idênticos à medida que as flechas atingiam seus alvos, e um erro silencioso. Um dos homens de Albin saiu correndo de trás de um muro protetor de través de madeira e confirmou o placar balançando 2 bandeirolas, 11 de 12. O marechal aplaudiu com entusiasmo, ao que os generais seguiram sua deixa, nem tão entusiasmados assim. Ah, muito bem, falou Dodge. Irritado com a reação xoxa dos generais, Clays agradeceu com um menear ressentido da cabeça e se afastou para que Embromador mostrasse o que ele podia fazer. Existem 3 tipos básicos de bestas. Começou ele alegremente, convencido de que a plateia compartilharia da sua empolgação. Ele ergueu a mais leve das 2 armas que descansavam em seus suportes à sua frente. Esta aqui é a besta de um pé. Nós a chamamos assim porque você precisa colocar um pé aqui. Ele posicionou o pé direito no estribo que havia em cima da besta, prendeu a corda em um gancho fixado ao seu cinto e empurrou o pé para baixo ao mesmo tempo em que endireitava as costas, deixando o mecanismo de disparo agarrar a corda e encaixá-la na posição correta. Então, disse Embromador, sua alegria diminuindo à medida que notava os olhares de reprovação dos generais. Eu posiciono o dardo. Ele se virou, apontou e atirou. Grunhiu de alívio ao ouvir o barulho surdo, alto mesmo a 300 metros de distância, do dardo atingindo seu alvo. Ah, belo tiro, falou Dodge. Os generais ficaram encarando Henry não só indiferentes, como também burrados e desdenhosos. Como havia esperado que a potência e precisão do disparo fossem impressionar, ele perdeu imediatamente a confiança e começou a ficar titubeante. Voltou-se para a besta seguinte, muito maior, mas com um design praticamente igual. Esta aqui é a besta de 2 pés. Ela se chama assim porque a gente coloca 2 pés no estribo, em vez de um só. Isso significa, acrescentou ele sem convicção, que ela te dá uma potência maior ainda. Ele repetiu os movimentos que fizera antes e soltou o dardo na direção do segundo alvo. Porém, desta vez, ele o atingiu com tanta força que partiu a cabeça do soldado de madeira em 2. O silêncio de desaprovação ficou tão frio quanto o gelo no topo da grande geleira de Salt Mountain. Se fosse mais velho ou mais experiente na arte das demonstrações, Henry Embromador teria parado e diminuído seu prejuízo. No entanto, como não era nenhuma das 2 coisas, ele prosseguiu rumo a seu último grande erro. Ao seu lado, Henry tinha coberto um objeto volumoso com uma das lonas do porão do palácio. Desta vez, no entanto, não houve o ardor de um mágico entusiasmado. Com a ajuda de Kali, ele puxou a lona de lado para revelar uma besta de aço 2 vezes maior do que as últimas 2, mas presa a um poste grosso assentado com firmeza no solo. Havia uma grande bobina fixada à parte de trás da besta. Henry Embromador começou a girá-la e gritar por sobre o ombro. Essa aqui é muito lenta para o campo de batalha, é claro, mas usando sarilho e cordas de aço para o arco, dá para atingir um alvo a até meio quilômetro de distância. Essa afirmação foi recebida com algo além de desaprovação fria. Ouviram-se claramente exclamações de incredulidade. Uma vez que ele não havia compartilhado as possibilidades de sua nova descoberta com Kali ou Clays, estes estavam igualmente incertos. Aquele ceticismo, no entanto, animou Henry Embromador. Ele ainda era jovem, tolo e inocente bastante para acreditar que, se você provar que as pessoas estão erradas, elas não o odiarão por isso. Henry fez sinal para um dos homens de Albin levantar uma bandeirola. Após um breve intervalo, outra bandeirola na extremidade oposta do parque foi erguida em resposta, e uma segunda lona foi puxada de cima de um alvo pintado de branco de cerca de 1 metro de diâmetro. Henry posicionou o ombro na coronha da besta, fez uma pausa dramática e disparou. Ouviu-se um som métrico altíssimo quando meia tonelada de potência contida no aço e na corda de cânhamo foi liberada. O dardo pintado de vermelho zuniu adiante como se impulsionado por um demônio particular e sumiu de vista em direção ao alvo. Engenhosamente, Henry havia coberto o dardo de tinta em pó vermelha. Então, quando ele atingiu o alvo, o pó se espalhou dramaticamente por sobre a superfície branca. Houve arquejos de espanto e mais resmungos ainda. Até mesmo, e especialmente, de Clays e Kali. Aquela tinha sido uma demonstração de habilidade extraordinária, embora nem tanto quanto parecia. Henry Embromador levará várias horas para armar e estabilizar a besta com sarilho no lugar exato e ajustar o arco para aquela distância cravada.
Fez-se um longo silêncio que o Marechal tentou ocultar andando até Henry Embromador e fazendo uma série de perguntas. É mesmo? Minha nossa! Que incrível! Ele chamou seus generais e eles se puseram a examinar a besta com todo o entusiasmo de uma duquesa chamada para inspecionar um cachorro morto. Bem, falou um deles por fim. Se um dia precisarmos matar alguém a uma distância segura, já sabemos a que recorrer. Não fale assim. Astigs, ralhou o Marechal como um tio desaprovador, porém ainda brincalhão. Ele se voltou para Henry. Não dê atenção a ele. Meu jovem, eu achei isso fascinante. Muito bem. Dito isso, a demonstração acabou e o Marechal e seus generais foram embora. Você deu sorte, falou Cale para Henry, de ele não ter lhe ideia de um murro no queixo para calar sua boca. Aquela besta, falou Clays, meneando a cabeça para o gigante de aço parafusado ao poste. Quantas horas você levou para botá-la para fazer aquilo? Não muitas, mentiu Henry. Fez-se um breve silêncio. Eu aprendi uma palavra nova no mercado de Memphis um dia desses, falou Clays. Cão. Não há motivo, falou Vipon para os 3 meninos em seu gabinete no dia seguinte, para vocês entenderem como as coisas funcionam entre os Materazzi, mas está na hora de aprenderem assim mesmo. Os militares fazem suas próprias leis, estão subordinados apenas ao Marechal. Embora eu aconselhe em assuntos políticos, tenho bem menos influência quando a questão é guerra. Ainda assim, devo tirar vantagem na guerra em geral e mais ainda dos seus talentos consideráveis para a violência em particular. Embora muito me envergonhe, disse ele, sem vergonha nenhuma, posso necessitar das suas habilidades de tempos em tempos e é por isso que vocês precisam compreender algumas coisas. O capitão Albin é excelente no que faz, porém, não é o Materazzi. E, ao permitir que os generais testemunhassem sua demonstração, mostrou ignorar algo que certamente não ignora mais, do qual seria aconselhável vocês também ficarem cientes. Os Materazzi possuem uma aversão profunda a matar sem risco. Consideram isso totalmente indigno deles, da alçada de matadores assassinos comuns. As armaduras dos Materazzi são as melhores do mundo e é exatamente por isso que custam os olhos da cara. Muitos deles levam 20 anos para se livrarem da dívida contraída na compra de uma só armadura completa. Está abaixo deles lutar contra oponentes desprotegidos e sem treinamento. Os Materazzi pagam essas quantias exorbitantes de modo a lutar com homens do mesmo nível deles, para que possam matá-los ou morrer por suas mãos e conservar seu status mesmo na morte. Que tipo de status se consegue massacrando um pivete ou um carniceiro? Ou sendo massacrado por eles, disse Cale. Exato, falou Vipon. Tente enxergar as coisas do ponto de vista deles. Não somos pivetes ou carniceiros, somos soldados treinados, disse Clays. Não quero soar ofensivo, mas vocês não têm vulto social. Usam armas e táticas que desafiam tudo em que os Materazzi acreditam. Para eles, vocês são o Jan na espécie de heresia. De heresia vocês entendem, não é? E que diferença faz? Disse Cale. Um arpão ou uma flecha não sabe quem foi seu avô por parte de mãe, nem se importa com isso. Matar é matar, da mesma forma que um rato com um dente de ouro continua sendo um rato. Está certo, falou Vipon, mas você não precisa gostar para entender que há 300 anos esse é o estilo dos Materazzi e que eles não vão mudar só porque você acha que deveriam. Ele olhou para Clays. Alguma de suas flechas consegue perfurar uma armadura Materazzi? Clays deu de ombros. Não sei, nunca tirei nenhum Materazzi de armadura. Mas ela teria que ser boa pra cacete para aguentar uma flecha de 125 gramas a 100 metros de distância. Então precisamos dar um jeito de você testar. Esse arco de aço seu, Henry, os Redentores têm muitos deles? Só tinha ouvido falar deles antes, nunca tinha visto nenhum. Meu mestre só havia visto 2, então acho que não. Eu vi o tempo que ele demorou a ser carregado. Os Materazzi tiveram razão em desconsiderá-lo para o campo de batalha. Eu disse isso quando mostrei para o senhor, protestou Henry Embromador. Um dardo de uma daquelas outras bestas consegue atravessar armaduras. Já vi acontecer. Já fiz acontecer. Mas quanto a uma armadura Materazzi, deixe-me testar. No seu tempo, vou mandar um dos meus secretários e um dos meus conselheiros para assuntos militares conversarem com vocês amanhã. Quero tudo que sabem sobre as táticas dos Redentores no papel. Entendido? Os 3 pareceram ressabiados quanto àquilo, mas não discordaram. Excelente. Agora saiam daqui.